vai ser necessária para fazer aí uma carteirinha com a qual vocês vão poder entrar no prédio de agora em diante, porque haverá aqui no prédio um controle de entrada eletrônico. Então, não deixe de entregar essa ficha que vocês preencheram aí para o SESI, que precisa desse documento, tá? Não esqueça. Pega para a Clarinha, tá? Que ela passa para o SESI. Então, pessoal, onde estamos? Vocês estão seguindo a nossa história? Agora? Nossa história é uma história sem história, não é? É um romance que não tem um romance, de fato, no sentido tradicional da palavra, que conta a história de um padre cujo nome desconhecemos. Esse padre está numa pequena cidade chamada Ambricourt, uma cidade da Picardia, que é um lugar no norte da França, que faz fronteira com a Holanda, portanto é de cultura flamenga, não é? E este padre, então, luta não só contra um câncer de estômago, que ele não sabe ainda que é câncer de estômago, mas luta contra uma dificuldade imensa de produzir a evangelização de uma cidadezinha onde todo mundo, de alguma maneira, tornou-se um cínico descrente. Não é? E vocês sabem que nada mais poderoso do que a mente humana para produzir todo o tipo de desculpa intelectual para as coisas, né? Porque, no fundo, a nossa mente produz qualquer espécie de mentira. A palavra mentira vem da palavra mente, não estranhamente. Não é? Ou seja, a nossa mente é capaz de produzir as mentiras mais extraordinárias que você possa imaginar. E esse padre, então, luta com essa situação que ele não controla, uma situação muito difícil, muito dura. E quando nós deixamos aqui o padre, ele estava ali se defrontando com toda aquela resistência e, sobretudo, com o cinismo dos seus companheiros, ou seja, os outros padres da região, mais velhos do que ele, incluindo aí também o seu superior direto, que é o Deão. E esses padres mais velhos, todos o veem de um modo muito ingênuo, aquele sujeito que acha que é possível fazer isso, de fazer a conversão dos pecadores, etc, etc, etc. Tá? Até aqui tem alguma dúvida sobre isso? Alguém não entendeu essa estrutura fundamental? Podemos continuar, então? Então vamos lá, por favor. Filha. Com certeza ninguém lhe pede para transigir. Estamos no item 17, né? 17. Com certeza ninguém lhe pede para transigir em seus princípios, e o catecismo de nenhuma diocese ainda foi mudado, que o saiba no seu quarto mandamento. Esse aí é o Deão de Blancgemont, o chefe dele. O outro lá, aquele senhor pároco de Torcy, não é chefe dele, ele é equivalente a ele. Só que ele tem, obviamente, a senioridade, né? Que ele tem a respeitabilidade da idade, tudo isso. Mas esse aí, o Deão de Blancgemont, é uma espécie de arcebispo. Ele é que é o chefe de verdade do nosso pároco aqui. Nós podemos enfiar o nariz no livro de contabilidade, mais ou menos dóceis diante de nossas lições, quando se trata, por exemplo, dos desejos da carne, onde sua sabedoria mundana enxerga uma desordem, um desperdício, sem se elevar muito acima do temor do risco ou do gasto. O que eles chamam os negócios parece ser para esses trabalhadores um domínio reservado, onde o trabalho santifica tudo, pois tem a religião do trabalho. Cada um por si, eis a regra deles. E não depende de nós, será necessário muito tempo, talvez séculos, para esclarecer essas consciências, destruir esse preconceito de que o comércio é uma espécie de guerra e que exige os mesmos privilégios, as mesmas tolerâncias do que a outra. Um soldado, no campo de batalha, não se considera um homicida. Igualmente, o negociante que tira do seu trabalho um benefício usurário não se vê como ladrão, pois sabe que é incapaz de tirar 10 centavos do bolso de alguém. O que você quer, cara criança? Os homens são os homens. Se alguns desses mercadores decidissem seguir ao pé da letra as prescrições da teologia no que diz respeito ao ganho legítimo, sua falência seria certa. Então, os homens são os homens. O que você quer, cara criança? Quem que é a cara criança? É o padre, né? É o bispo dizendo para o padre, olha, o que você quer é um mundo que não existe, portanto nós não podemos fazer isso. Nós temos que nos submeter. O Deão é pragmático também. Tanto quanto o outro. Todos eles são pragmáticos, né? Chegou a Patrícia, tá? Aí a Patrícia chegou, né? Tá atrasadíssima, como sempre. Está vendo do outro curso, tá? Tem essa explicação. Ele está dizendo assim, olha meu filho, você pensa que conhece a vida?
A vida é assim, a vida do seminário que você aprendeu lá, aquilo não é vida real, aquilo lá é uma bobagem. A vida real aqui fora funciona assim, funciona com pragmatismo, a gente tem que aceitar tudo, não é assim, nós não podemos criar nenhuma espécie de contradição com nada que nos pareça errado. Compreenderam onde é que está a encrenca do padre novo com o padre velho? Do nosso padre aqui de Ambicu e os outros todos? Continuamos, por favor. Por vezes me digo que Satanás, que procura se apoderar do pensamento de Deus, não somente o odeia sem o compreender, mas o compreende às avessas. Ele sobe contra a corrente e contra a sua vontade o curso da vida, ao invés de descê-lo, e se esgota em tentativas absurdas, atemorizantes, para refazer, em sentido contrário, todo o esforço da criação. Essas 4 linhas iluminadas aqui dão uma ideia do que seja a ação demoníaca. A ação demoníaca, entre outros aspectos que você pode considerar, é a ação da inversão. Tanto é que nas missas negras o pessoal põe a cruz ao contrário, de cabeça para baixo. Porque a ideia do Satanás é inverter os valores. Não é? Portanto, o que ele está dizendo é que há um certo satanismo nisso. Mas vejam, isso é o Jorge Bernanou, que é um sujeito radical e absolutamente incapaz de qualquer espécie de negociação. Está falando isso, né? E as suas personagens estão falando no lugar dele. Não é? Mas ele não transige, ele não negocia. No fundo, isso que se quer fazer, que é esta religião, digamos, amolecida, nada mais é, de acordo com esse padre aqui, do que um projeto satânico. O satânico é o que se quer fazer, que é o que ele quer de qualquer maneira impedir. Não é isso? Mas o problema dele o que é? É que ele não tem meios, ele não tem força, ele não tem respeitabilidade, ele é um pobre coitado de um padrequim, não é? Ele é um sujeito sem nenhum prestígio, ele não tem nem saúde para poder brigar. No entanto, continua obrigado a tentar. Portanto, é que digo para vocês, essa história aqui é a história da santidade. Não é? É a descrição de uma situação de santidade, no fundo. É o que está sendo descrito para nós aqui. Recebi ontem nova carta do meu amigo, um simples bilhete. Tá, então aqui saber quem amigo é esse, né? Esse amigo é o seguinte, ele refere-se aqui a um ex-colega de seminário, alguém que fez o seminário com ele, tornou-se padre como ele, mas que abandonou a batina. E esse sujeito é representante comercial em Lille. Lille é a cidade mais ou menos ali, centro da Picardia, a cidade capital da Picardia, que fica praticamente na fronteira com a Bélgica. E esse sujeito aí, cujo nome no final vai aparecer, né, mora em Lille. Para onde ele, padre, tem que ir, porque o médico lá de Ambicu acha que precisa de um centro maior para poder fazer um diagnóstico melhor dos males que ele sofre, que ninguém entende bem o que são. Ninguém sabe que é câncer do estômago, ainda ninguém sabe. E esse amigo dele, então, mora em Lille. E ele mora amaziado com uma mulher, tem lá uma amante. Amante que eu digo é o seguinte, uma mulher com quem ele vive sem ter casado com ela. E que seria, digamos, um ato muito questionável dentro de uma comunidade católica. É isso. No entanto, esse amigo dele, que mora em Lille, é um sujeito com muito boas intenções, mas também, de alguma maneira, é um pragmático como ele. Reparem que, como ele não é, né, como os outros são. Reparem. Fere-me que atrasem alguns dias minha viagem a Lille, pois ele mesmo deve ir até Paris a negócios. Termina assim. Você deve ter compreendido há muito tempo que, como dizem, de ti é batida. Meu coração, no entanto, não mudou. Apenas se abriu para uma concepção mais humana e, por conseguinte, mais generosa da vida. Ganhe a vida. Eis uma grande frase, uma grande coisa. Ganhar a vida. O hábito, adquirido nesse seminário, de receber dos nossos superiores, como uma esmola, o pão de cada dia ou a pratada de feijão, faz de nós, até a morte, uns menininhos de escola, crianças. Olha que interessante isso, né? Quer dizer, ele acha assim que a hora que ele saiu do seminário e foi lutar pela própria vida, né, e consegue pagar as suas próprias despesas, ele deixa de ser criança e que, ao contrário, o hábito de viver da igreja, sustentado pela igreja, o torna a pessoa uma pessoa infantil, de alguma maneira. Não é? Continuamos. Eu era, como provavelmente você ainda é, absolutamente ignorante de meu valor social. Com muito custo teria ousado me oferecer para qualquer trabalho, por mais humilde que fosse. Ora, muito embora minha saúde ruim não me permita fazer todos os procedimentos necessários, recebi muitas propostas bastante promissoras,
e, na hora certa, terei apenas de escolher entre meia dúzia de situações excelentemente remuneráveis. Talvez até já na sua próxima visita poderia me dar o prazer e o orgulho de acolhê-lo numa casa adequada, pois meu alojamento tem sido até agora dos mais modernos. É o amigo dele conversando, né? Ele pretende ficar na casa desse amigo ao ir à Lília, onde ele terá que consultar o médico lá. Não é isso? Bem sei que tudo isso é muito pueril, que eu deveria dar de ombros, mas não posso. Existe certa idiotice, certo quê de idiotice, em que reconheço desde logo, com uma horrível humilhação, o orgulho sacerdotal, mas despojado de qualquer caráter sobrenatural, talhado em mesquinharias, talhado como se diz que um molho talha. Aqui o sentido de um molho talha é um molho corta, né? Um molho corta. Como estamos desarmados diante dos homens, diante da vida. Que infantilidade absurda. No entanto, meu antigo companheiro passava por ser um dos melhores alunos do seminário, o mais bem dotado. Isso, quem disse o último parágrafo foi o nosso padre aqui, tá? Que é o autor do parágrafo. Bem, sei que tudo isso é muito pueril, que de verdade ombros. No entanto, ele se sente impotente e incapaz de fazer qualquer coisa que fosse. Ele sente que as suas energias, suas forças e meios de ação são mínimos. Não lhe faltava sequer uma experiência precoce, algo irônico, dos seres, e ele julgava alguns de nossos professores com muita lucidez. Por que hoje estaria tentando se fazer respeitar por meio de pobres fanfarronadas, que, creio, não enganam nem mesmo a ele? Como tanto outros, aqui tem um errinho, né? É como tantos outros. Faltou um ozinho depois do com, e tem um ozinho sobrando na outra página, na outra linha. Como tantos outros, acabará em algum escritório, onde seu temperamento ruim, sua suscetibilidade doentia o tornarão suspeito diante de seus colegas. E por mais que cuide de esconder deles o seu passado, duvido que tenha muitos amigos. Pagamos caro, muito caro, a dignidade sobre-humana de nossa vocação. O ridículo está sempre tão próximo do sublime. E guardem, por favor, essa frase para sempre na vida, no coração de vocês. Não é? Uma das frases mais importantes do livro. O ridículo está sempre tão próximo do sublime. Há uma sempre parecença enorme entre essas duas coisas. Esse padre de Ambricourt, ele não sabe se ele é um ridículo ou se ele é sublime. Ele, no entanto, não tem muita saída, porque ele só pode fazer o que ele está fazendo, que é tudo o que ele pode fazer. Ele está, no entanto, prisioneiro de uma situação que ele não consegue resolver. Ele está sendo conduzido pela morte, ele sabe disso, ele não tem viabilidade política nem social ali naquele lugar, e, no entanto, ele continua obrigado a ser quem ele é e fazer tudo certinho. Esse é o esquema básico da santidade. O esquema geral da santidade é esse. Entenderam o que é um santo agora? O Louis Lavelle tem um livro maravilhoso chamado Quatro Santos, que estuda 4 santos, que é São Francisco, Santa Teresinha, São João da Cruz, eu acho que Santa Catarina de Sena, né, pai? Ou 4 santos, né? Mostrando como é que esses 4 santos são santos, qual é o sentido. A santidade é isso, a santidade é você cumprir aquela missão, mesmo quando todo mundo conspira contra você. Que é o caso desse, coitado desse padre aqui. Né? Mas vamos ver como as coisas vão piorar. Vamos lá. O que sabemos do pecado? Os geólogos nos ensinam que o solo, que nos parece tão firme e tão estável, não passa de uma fina película em cima de um oceano de fogo liquefeito e sempre vibrante, como aquela que se forma sobre o leite que está prestes a ferver. Que espessura tem o pecado? A que profundidade seria necessário cavar para se chegar ao abismo azul? A professora apresentou-se esta manhã no confessionário. Isso aqui é uma professora lá da cidade que vem confessar. Ele, na verdade, não importa quem é, ele está apenas usando isso para debater consigo mesmo, né, no diário, o que é que significa a confissão. Será que a confissão não seria, pelo menos, a confissão, um momento de sinceridade absoluta, de verdade? Será que, pelo menos, aí não haveria verdade? É isso que ele vai explicar. Ali acho que é SEI, né? SEI que seu orientador. A professora apresentou-se esta manhã no confessionário. Sei que seu orientador, isso. Sei que seu orientador é meu confrade de Roche, mas não poderia recusar-me a ouvi-la. Aqueles que acreditam que esse sacramento nos permite entrar desde logo no segredo das almas são bem ingênuos. Nem podemos desafiá-los a fazer eles próprios essa experiência.
Até agora, habituado com meus penitentes menores do seminário, não consigo ainda compreender por que horrorosas metamorfoses das vidas interiores chegam a dar de si mesmas somente essa espécie de imagem esquemática, indecifrável. Na hora da confissão, ninguém confessa nada de verdade. Essa aqui é a verdade. Ou seja, se você acha que o padre, ao confessar alguém, está se aproximando dos segredos da alma de alguém, você está muito enganado, porque as confissões se tornaram esquemáticas e meramente formais, não são mais sinceras de alguma maneira. Ele vai explicar melhor em seguida. Creio que, passada a adolescência, poucos cristãos se tornem culpados de comunhões sacrílegas. É tão fácil deixar completamente de confessar, mas existe coisa pior. Existe esta lenta cristalização em torno da consciência de mentiras miúdas, de subterfúgios e equívocos. A carapaça toma vagamente a forma daquilo que ela cobre e estuda. Com o hábito e com o tempo, os menos sutis acabam por criar inteiramente uma linguagem própria, que permanece incrivelmente abstrata. Não conseguem esconder grande coisa, mas sua franqueza dissimulada se parece com aqueles vidros mal polidos que deixam passar apenas uma luz difusa, em que o olho não distingue nada. O que resta então da confissão mal esbarra na superfície da consciência. Não ousaria dizer que ela se decompõe interiormente, mas antes que se especifica. Mais uma burocracia, mais um ato burocrático, só isso. Agora ele vai falar de um médico importante, o Dr. Desmond, que é um sujeito de quem ele gosta muito, mas é um velho médico cínico e descrente da vida. Também tem aquela sabedoria prática, né? De quem acha que conhece as coisas, né? E esse médico acaba se suicidando ao longo da história. Se suicida com uma arma de caça, esse médico. Embora não se tenha muita certeza, mas tudo indica que foi suicídio. Não é? E um médico é um cínico que vive interpelando a ele, pároco, dizendo que ele é um idiota, um besta, que não entende as coisas da vida real. Né? Então agora ele vai referir-se a uma conversa que ele teve com esse Dr. Desmond. Eu deveria ter dito ao Dr. Desmond que a igreja não é, como ele imagina, uma espécie de Estado soberano, com suas leis, seus funcionários, seus exércitos, num momento, por mais glorioso que seja visto na história dos homens. Ela nasce através dos tempos, como uma tropa de soldados através de países desconhecidos, onde qualquer reabastecimento seria impossível. Ela vive dos regimes e sociedades que se sucedem, assim como uma tropa vive dos habitantes, no dia a dia. Como é que ela devolveria ao pobre, herdeiro legítimo de Deus, um reino que não é deste mundo? Ela fica à procura do pobre, ela o chama por todos os caminhos da terra. E o pobre está sempre no mesmo lugar, no alto do extremo cume vertiginoso, diante do Senhor dos abismos, que há 20 séculos incansavelmente lhe repete, com sua voz de anjo, com sua voz sublime, com sua voz prodigiosa: tudo isto será seu, caso você se prosterne para me adorar. Talvez seja esta a explicação sobrenatural da extraordinária resignação das multidões. O poder está ao alcance da mão do pobre, e o pobre o ignora, ou parece ignorá-lo. Mantém seus olhos abaixados para a terra, e o sedutor espera, segundo por segundo, a palavra que lhe entregaria a toda a nossa espécie, mas que jamais sairá da boca que o próprio Deus cerrou. Um problema insolúvel: restabelecer os direitos do pobre sem estabelecê-lo no poder. Aí, não dá para fazer isso. Quer dizer, como é que você faz, né? Você tem que atender os pobres, mas não pode dar-lhes o poder. Por muitas e muitas razões. Quem estudou a política comigo do Aristóteles sabe que Aristóteles diz: olha, quando você faz isso, você automaticamente vai criar a demagogia vai criar a tirania. E não é possível você entregar o poder para o povo. Você deve dar ao povo alguma espécie de voto, alguma espécie de representação, mas dar a ele o poder não. Tanto é que Aristóteles dizia que a primeira coisa que não se deve fazer é remunerar o cargo público. Porque se o cargo público vira emprego, então esse emprego irá ser almejado, né, pelas pessoas pobres. E aí, como as pessoas pobres são sensíveis a comparações sobre a sua renda, não é? E por favor entendam que está na Bíblia, com todas as letras, escrito o seguinte: sempre haverá pobres entre vós. Está na Bíblia isso escrito com todas as letras, sempre haverá. Portanto, a condição de pobreza é uma condição natural dentro da humanidade. Acho que acabar com a pobreza é mesmo querer acabar com a sujeira, né? Que é a freira lá no início da história. Mas aí é pela razão contrária, né? Porque assim, o que ele está dizendo é o seguinte: que nós temos que atender, os pobres têm que ser atendidos nas suas reivindicações, mas eles não podem tomar o poder. Porque se os pobres tomarem o poder, eles vão ser dominados pelos demagogos.
E os demagogos vão desorganizar a sociedade. E a desorganização da sociedade gerará o tirano, porque o tirano vem organizar aquilo que está impossivelmente desorganizado. Por isso que Aristóteles dizia que não é possível você criar muita democracia, não é bom. Aristóteles dizia assim, olha, não incentive o direito de voto, é melhor que as pessoas votem menos do que votem mais. E, embora pareça uma coisa arbitrária dizer isso, reparem que nos Estados Unidos vota-se menos do que aqui. E lá tem mais democracia do que aqui. A taxa de votantes nos Estados Unidos é menor do que no Brasil. Aristóteles achava que o excesso de politização gera espaço para a demagogia. O demagogo toma conta do povo. Não é? E ele está meditando sobre isso. Quer dizer, como é que a gente faz para fazer justiça sem fazer outra injustiça maior do que essa anterior? Né? São todas dúvidas que ele tem existencialmente e que ele não consegue resolver. Ele tenta aqui, de alguma maneira ou de outra, né, entrar no mérito aqui. Não é? Veja só como vai ficar interessante agora o que ele vai dizer. Que se acontecesse, mesmo sendo impossível, que uma ditadura impiedosa, servida por um exército de funcionários, de especialistas, de estatísticos que se apoiassem por sua vez em milhões de informantes e de policiais, conseguisse impor respeito em todos os pontos do mundo, ao mesmo tempo, as inteligências carniceiras, as bestas ferozes e astuciosas, feitas para a ambição do ganho, raça de homens que vive do homem, pois sua cobiça perpétua de dinheiro provavelmente seja apenas a forma hipócrita, ou talvez inconsciente, da horrível, da inconfessável fome que a devora, logo viria a repugnância diante da aura mediocritas, desse modo erigida como regra universal, e veríamos florescer novamente em toda parte as pobrezas voluntárias, tal qual uma nova primavera. Está vendo? Quer dizer, sempre haverá pobres entre vós, porque sempre haverá gente que preferirá a pobreza à corrupção da riqueza. Não é? E aqui tem um probleminha, pessoal, aurea mediocritas, isso aqui está escrito em latim, como está tudo em itálico, a gente não nota, né? Mas o computador aqui, por conta dele, botou aqui um acento agudo em áurea. Porque o computador não sabe que é latim e tenta corrigir como se fosse português, tá? Em latim não tem acento. Então, aurea mediocritas significa ouro, a mediocridade dourada, digamos assim. Mediocridade dourada. Que está dizendo o seguinte, que o projeto de fazer apenas o conceito econômico do mundo é um projeto absolutamente impossível do ponto de vista cristão. Não dá para você pensar numa coisa como essa. Né? Isso, o objetivo do mundo cristão não é fazer um projeto econômico, porque haverá sempre, de qualquer maneira, pobres entre nós. E mesmo que o mundo fosse dirigido por uma conspiração burocrática perfeita, né, essa continuação burocrática perfeita seria tão indesejável em última análise, que ela tão tirânica seria, que haveria o nascimento do pobre voluntário, aquele sujeito que quer ser pobre para sair desse mundo. É isso que ele está dizendo aqui. Não é? Ele termina assim, ó, nenhuma sociedade acabará com o pobre. Lembrem que está na Bíblia. Sempre haverá pobres entre vós. Uns vivem da idiotice de outrem, de sua maldade e de seus vícios. O pobre, por sua vez, vive de caridade. Que expressão sublime. Portanto, tem que ter a contrapartida da caridade é a existência do pobre. Sempre haverá pobre entre nós. E é por isso que não é possível sonhar com um mundo economicamente resolvido. Quando você olha para isso, você se dá conta de quanto é anticristã, em última análise, todo o ideário da teologia da libertação, todo o ideário desses padres engajados em política, como o sujeito o padre que entra no PT, não sei aonde, PCdoB, não sei o que, não sei quantas, vai ter que vender realmente a alma para o diabo, vai ter que apoiar todas as teses anticristãs, a começar pelas teses abortistas, por exemplo, que essa gente defende ferozmente, né? E quanto isso é perder o foco do que seja a verdadeira religião católica, né? No fundo, na verdadeira espiritualidade católica. É isso que irrita o Bernanos, e é isso que ele está querendo aqui nos dizer pela boca desse padre. Sim, me reprovo por orar pouco e mal. Quase todos os dias, após a missa, preciso interromper minha ação de graças para receber este ou aquele, geralmente doentes. Meu antigo colega de seminário menor, Pablo Gato, envia-me caixas de amostras grátis. Parece que o professor da escola primária não está contente com a concorrência, pois antigamente era ele o único a fazer esses pequenos favores. Como é difícil não desagradar a ninguém.
E por mais que se faça, as pessoas parecem estar menos dispostas a utilizar as pessoas de boa vontade do que estão desejosas de opô-las umas às outras. De onde vem essa incompreensível esterilidade de tantas almas? De fato, o homem é em toda parte inimigo de si mesmo, seu inimigo secreto e dissimulado. O mal, jogado em qualquer lugar, germina quase que com toda certeza. Por outro lado, é preciso que a menor semente de bem, para não ser sufocada, tenha sorte extraordinária, felicidade prodigiosa. Ou seja, é muito mais difícil de você fazer a plantinha do bem funcionar do que a do mal. A do mal sempre pega. A do bem não. A do bem só aqueles jardineiros muito extraordinários que conseguem fazer pegar. Temos em geral uma ideia tão absurda da oração. Como é que aqueles que quase não conhecem o pouco ou nada ousam falar dela com tamanha leviandade? Um terapista, um cartucho, trabalhariam anos para se tornarem homens de oração. E o primeiro estouvado que passa pretende julgar o esforço de toda uma vida. Um trapista é um monge trapista. O mosteiro do trapista é o mosteiro dos cistercienses de São Bernardo. E o cartucho é um tipo de monge também, que mora nas cartuchas. Nosso próximo livro é a Cartucha de Parma, não é? Que conta a história do Fabrício de Dongo, que é um sujeito que acaba numa cartucha dessa aí. E é uma ordem fundada por São Bruno no século XI, por aí, 10, 11, mais ou menos por aí. São, portanto, ordens, digamos, ordens monásticas, tanto uma quanto a outra. Se a oração fosse realmente como pensam, um falatório, um diálogo de um maníaco com sua sombra, ou menos ainda, uma voz supersticiosa busca pelos dentes desse mundo, seria plausível que milhares de seres encontrassem nela, até o último dia, não digo tanta doçura, pois desconfiam de consolos sensíveis, mas uma firme, forte e plena alegria. Sem dúvida, os sábios falam de sugestionamento. É que seguramente nunca viram nada desses velhos monges, tão ponderados, tão sábios, de julgamentos inflexíveis, e que, entretanto, irradiam entendimento e compaixão, e uma humanidade tão terna. Por meio de qual milagre esses semiloucos, prisioneiros de um sonho, esses que dormem acordados, parecem penetrar cada dia mais fundo na inteligência das misérias de outrem? Sonho estranho, ópio singular, que longe de dobrar o indivíduo sobre si mesmo, isolá-lo dos seus semelhantes, torna-o solidário de todos, do espírito da caridade universal. Mal ouço essa comparação, peço que me desculpem, mas talvez ela satisfaça um grande número de pessoas das quais não se pode esperar nenhuma reflexão pessoal, se não forem primeiramente encorajados por alguma imagem inesperada que as desoriente. Por ter algumas vezes tocado ao acaso com as pontas dos dedos nas teclas de um piano, um homem sensato se acharia autorizado a julgar música com altivez? E se aquela sinfonia de Beethoven, aquela fuga de Bach deixa frio, se ele deve se contentar com observar no rosto de outro um reflexo das altas delícias inacessíveis, culpará por isso apenas a si mesmo? Infelizmente, somente se acreditará na palavra dos psiquiatras. O testemunho unânime dos santos será pouco ou nada considerado. Isso é absolutamente importante, esse pequeno trechinho aqui. O que está fazendo é uma profecia que de fato aconteceu, que é a ideia de que os fenômenos de santidade, os fenômenos espirituais, aos pouquinhos estão se tornando todos eles fenômenos físicos. Assim, um sujeito que tem lá uma experiência mística, possivelmente essa experiência mística será atribuída a um estado físico qualquer. Então é assim, o sujeito modificou o corpo tanto que gerou lá um efeito químico qualquer que faz com que ele tenha visões. As visões não são feitas porque ele atingiu um grau de espiritualidade alto, mas é porque o seu corpo mutilado ou judiado é que o obriga a ter. Aí, além dessa abordagem, você terá todas as abordagens que estão acontecendo que transformam os sentimentos humanos em funções genéticas. A ideia de que a bondade, por exemplo, é governada por um gênio, não é isso? A fidelidade por outro, a honra pessoal por outro gênio, a coragem por outro gênio. Quer dizer, a hora que nós conseguimos finalmente mapear totalmente o genoma humano, atribuindo os atos humanos morais a questões de natureza genética, portanto física, não é? Então, nesse momento, nós teremos destruído completamente a liberdade e a autonomia humana, porque nós apenas seremos máquinas programadas para sermos isso ou aquilo, e não teremos mais mérito moral nenhum,
E pior do que isso, não tendo nenhum mérito moral, nós também não teremos nenhum demérito moral. Ou seja, não será mais possível haver crime. Porque os crimes todos são todas funções de programações que nós não controlamos. Não é? Nós vamos matar o vizinho porque estávamos programados para matá-lo, e não porque nós de fato quiséssemos. Quando acontecer isso, nós destruímos completamente a existência humana tal como nós conhecemos hoje. E é isso que ele quer dizer aqui com os psiquiatras que terão a palavra. Ou seja, o sujeito que for santo vai ser internado para observação na clínica Pinheiros, lá no Hospital Pinheiros, não sai de lá antes de parecer que melhorou. Não é? O sujeito, todo ato e qualquer ato de santidade é, em princípio, um ato de loucura que merece um atendimento psicológico. Não é? Não há, portanto, mais santos, apenas loucos que se autoproclamam como tal. Esse é o resultado de você produzir essa conveniente adaptação ao mundo, tal como ele parece que está tomando a sua forma. Tudo isso, em 1930, parecia um pouco profético, hoje é perfeitamente normal. Não é? Todo mundo hoje vai tentar, o que devem ter escrito de filmes, por exemplo, livros, explicando que a Joana d'Arc era do jeito que era, por perturbações psicológicas, por exemplo. Há um livro do Jean Guiton sobre a Joana d'Arc maravilhoso, O Mistério de Joana d'Arc. Jean Guiton, em que ele apresenta as teses materialistas sobre Joana d'Arc, e em seguida apresenta as teses espiritualistas, mostrando a absurdidade da consideração de que a Joana d'Arc era uma mulher, apenas uma histérica, né, uma mulher histérica com um quadro psicótico que a fazia acreditar que via coisas, que ouvia coisas dos santos, que alguém que lhes mandava recados. Não é? Esse é o problema central. Quando você desespiritualizar completamente o mundo, só haverá explicações genéticas e químicas, físico-químicas para as coisas. E quando chegarmos nesse ponto, nós somos apenas uma máquina química, genética. Nós não temos mais uma existência humana mínima, que é o que ele está aqui nos dizendo que vai acontecer. Profeticamente, acertou também o Bernardo, né? Por mais que suspeite que essa espécie de aprofundamento inferior não se assemelha a nenhum outro, que no lugar de nos descobrir aos poucos a nossa própria complexidade, eles invoquem uma repentina e tal iluminação que desenvolve no céu, eles se limitarão a dar de ombros. Qual homem de oração jamais ousaria, no entanto, confessar que a oração decepcionou? Portanto, há entre todas as coisas que convergem para isso também o fato de que muitos dos oradores, né, que experimentam a oração podem às vezes achar que não está funcionando, não é isso? E esse é o problema suplementar nessa história toda. O que eu não daria para sofrer? A própria dor se recusa. A mais habitual, a mais humilde, a do meu estômago. Sinto-me horrivelmente bem. Ele, no fundo, acha que só o sofrimento é que o salvará. Tá? Só o sofrimento é que redimirá a sua existência. Portanto, o fato de que ele não está sofrendo com a sua doença, que não está doendo, lhe parece horrível, horroroso. É um fato horroroso com o qual ele não deve concordar. Aí ele daria, ele coloca uma questão assim de que para entender a compreensão de alguma coisa que você está sofrendo, entendeu? Aí já ele não é masoquista, não é assim, quer dizer, ele faz mais ou menos como acontecia aqui. Quando houve o governo militar, todo sujeito de esquerda tinha que, de alguma maneira, ser visto como de esquerda. Aí tinha o Luiz Geraldo Maza, que é esse comentarista político, que tinha um problema seríssimo. O Maza não conseguia nunca ser preso. Ele se achava um esquerdista perigosíssimo, né? Achava que ele era assim, o sujeito mais perigoso do mundo e nunca ninguém vinha prendê-lo. Aí ele dizia assim, pô, mas como é que daqui a pouquinho vão achar que eu sou direitista, porque eu sou dedo duro. Porque ninguém me prende, daí o que ele fazia? O Maza ligava dos telefones públicos, anonimamente, do ICOD, fazendo acusações contra ele mesmo. Tem um cara aí que é um perigo, um tal de Luiz Geraldo Maza, que está fazendo isso e aquilo, esse sujeito aí vai... E o jeito que o Maza achava de poder ter, entendeu? Ele não estava participando da vida
como um esquerdista estaria, porque ele não era capaz de fazer a vivência daquele conjunto. É a mesma coisa. Mas aí que ele começa a se equivocar mesmo? Ele não é equivocado, porque no fundo ele acha, no fundo a personagem acha, né? Cuidado, porque aí temos que saber quanto que é o Bernanos, quanto que é a personagem. A personagem, que é o padre, acha que, no fundo, o que ele está fazendo, a única coisa que eu redimirá é o sofrimento da sua própria vida, que é a vida dele. Os outros que não estão sofrendo são os que estão errados. Não é? O outro padre, o Deão, são todas pessoas que têm o quê? Uma espécie de adaptação feliz com relação ao mundo e que por causa disso usufruem das vantagens do mundo. Mas ele não está vocacionado para concordar com o mundo, portanto lhe parece um pouco incoerente que a vida não o persiga como deveria perseguir, de alguma maneira. Mas isso vai virar, porque ele vai ficar doente mesmo, sério. Né? Por enquanto, ele tem uma rebelião contra essa falta de sofrimento na vida, porque ele acha que o sofrimento é o que o salva. É o sofrimento que redime. A salvação é feita pelo sofrimento. É exatamente o que acha Dostoiévski. Toda a obra de Dostoiévski é em torno desse tema. Não é? O homem é um pecador, mas a redenção humana é pelo sofrimento. Por isso que toda personagem de Dostoiévski, no final da história, vai para o sofrimento. É o Raskolnikov que vai para a Sibéria, é o Dmitri Karamazov que vai para a Sibéria, não é? Todas as personagens centrais vão para o sofrimento, porque é o único jeito de redimi-las, que é a visão, digamos, cristã radical desse assunto. Mas isso depois de uma rebelião, né? Não é, depois que o sujeito perde-se na vida. Quer dizer, como é que você se redime? É contra o céu, né? Depois que como é que você recupera a capacidade de enxergar? Pelo sofrimento. Né? Ele acha isso, acha que o sofrimento é o caminho da salvação. E que justamente fazer de conta que o mundo que os problemas não existem, quer dizer, você contemporizar com o mundo como fazem os outros, é tentar evitar o sofrimento. Logo, parece a ele completamente injusto que ele não esteja sofrendo. Por isso é que ele quer sofrer. E vai ser atendido. Não tenho medo da morte. Ela me é tão indiferente quanto a vida. Isso não pode ser expresso. Parece-me ter feito às avessas todo o caminho percorrido desde que Deus me tirou de nada. Primeiro foi apenas faísca, esse grande poeira incandescente da divina caridade. De novo sou apenas isso na insondável noite. Mas o grande poeira já não encandece, vai se extinguir. Decidi continuar esse diário porque um relato sincero e escrupulosamente exato dos acontecimentos de minha vida, no decorrer da provação que estou atravessando, pode me ser útil um dia, quem sabe, útil a mim ou a outros. Pois mesmo que meu coração tenha se tornado duro, parece-me que já não sinto nenhuma piedade de ninguém. A piedade tornou-se para mim tão difícil quanto a prece. Eu o constatei ainda esta noite enquanto velava Delino e Sucô. E muito embora assistisse o melhor que podia, não posso pensar sem amizade no futuro leitor provavelmente imaginário desse diário. Ternura essa que não aprovo, pois não se dirige, por intermédio dessas páginas, a não ser a mim mesmo. Tornei-me autor, ou como diz o Deão de Blanchimont, poeta. E contudo... Aí faltou um R, depois de Blanchimont tem um R'inho, depois de E, Blanchimont tem um R'inho. Sempre pensei comigo mesmo que o estudo das sociedades humanas, se soubéssemos observá-las com o espírito sobrenatural, nos daria a chave de muitos mistérios. Afinal, o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. A divisão de ricos e pobres deve responder a valente lei universal. O rico, aos olhos da igreja, é protetor do pobre, seu irmão mais velho, ora. Veja que, com frequência, ele é esse irmão mais velho a contragosto, no simples jogo das forças econômicas, como eles dizem. Um multimilionário que quebra e lascou milhares de pessoas para o olho da rua. Podemos então imaginar o que acontece no mundo invisível quando tropeçam desses ricos de quem estou falando, no entendente das graças de Deus. A segurança do medíocre é uma bobagem, mas a segurança dos santos, que escândalo. É preciso estar doido para não compreender que a única justificativa da desigualdade das condições sobrenaturais é o risco. Nosso risco, seu, meu. Não perdi a fé. A expressão perder a fé, como se perde a bolsa ou um molho de chave, sempre me pareceu um pouco tola.
Ela deve pertencer ao vocabulário de piedade burguesa e correta, legado por aqueles tristes sacerdotes do século XVIII, tão tagarelas. Não se perde a fé, ela deixa de informar a vida, é estudo. E é por isso que os velhos diretores espirituais não deixam de ter razão ao se mostrarem céticos em relação às crises intelectuais, provavelmente muito mais raras do que se pretendem. Quando um homem culto chegou, pouco a pouco, e de uma maneira insensível, a recalcar sua crença em algum canto escondido do cérebro, onde torna a encontrá-la por esforço de reflexão, de memória, nem que ainda sentisse ternura por aquilo que já não existe, e teria podido existir, não se pode dar o nome de fé a um signo abstrato que já não se assemelha à fé, para retomar uma comparação célebre, mais do que a constelação do cisne a um cisne. Não perdi a fé. A crueldade da aprovação, sua brusquidão fulminante e inexplicável, conseguiram torcionar minha razão, meus nervos, estancar em mim, para sempre, quem sabe, o espírito da prece, encher-me até a borda de uma resignação tenebrosa, mais assustadora que os grandes sobressaltos do desespero, suas quedas imensas. Minha fé permanece intacta, eu sinto. Onde ela está, não posso alcançá-la. Não a encontro novamente, nem eu, meu pobre cérebro, incapaz de associar corretamente duas ideias, que trabalha apenas com imagens meio delirantes, nem minha sensibilidade, nem mesmo minha consciência. Parece-me, às vezes, que ela se retirou, que subsiste ali onde com certeza não a teria procurado em minha miserável carne, em meu sangue, em minha carne perecível, mas batizada. Gostaria de exprimir meu pensamento mais simplesmente, o mais ingenuamente possível. Não perdi a fé, porque Deus se dignou me preservar da impureza. E agora aparece a Chantal. A Chantal é filha da condessa, a condessa falecida, né? É isso? Que é uma moça rebelada, assim, uma moça de difícil temperamento, dificílimo. Visita da senhorita Chantal. Não me acho capaz de relatar esta noite o que quer que seja de tal conversa, tão desconcertante. Infeliz de mim. Não sei nada dos seres. Nunca saberei nada deles. Os erros que cometo não me ajudam, perturbam-me demasiadamente. Com certeza, pertenço àquela espécie de fracos, de miseráveis, cujas intenções permanecem boas, mas que existem durante a vida inteira entre a ignorância e o desespero. Ele tem clareza total das suas limitações, né? Ele sabe que tem dificuldade enorme, ele não consegue produzir uma ação verdadeiramente contundente e influenciante naquela sociedade. No entanto, ele está resignado a continuar tentando. Não é isso? Vamos ver aqui o que ele dirá em seguida. Dia terrível para mim. E o pior é que me sinto incapaz de qualquer apreciação sensata, moderada, de fatos cujo verdadeiro sentido talvez me escape. Já passei por momentos de confusão, depressão. Mas então, e sem saber, eu conservava aquela paz interior no qual os acontecimentos e os seres se refletiam como no espelho. Um lençol de água límpida que me devolvia sua imagem. Agora, a água está tudo. Coisa estranha, vergonhosa talvez. Enquanto, seguramente por minha culpa, a oração me é de tão fraco socorro, só encontro um pouco de sangue frio sentado a esta mesa, diante destas folhas de papel branco. Gostaria tanto que isso fosse apenas um sonho mau. A sensação da impotência e do fracasso que ele tem. Parei a tempo, mas ela deve ter compreendido. Ela me pareceu perturbada. Essa é a conversa com a Chantal, tá? Com a moça. É verdade que, embora eu tivesse falado em voz baixa, ou talvez por essa razão, a contenção que eu me impunha deve ter dado à minha voz um tom particular. Eu a sentia como que tremer dentro do meu peito. Talvez aquela jovem pensasse que eu era louco. Seu olhar fugia do meu, e eu acreditava ver os ocos de sombra crescerem em suas faces. Sim, retomei. Guardo essas desculpas para os outros. Não passo de um pobre padre muito indigno e muito infeliz. Mas sei o que é o pecado. A senhorita não sabe. Todos os pecados se parecem, não há senão um único pecado. Não estou lhe falando numa linguagem obscura. Essas verdades estão ao alcance do mais humilde cristão, desde que ele queira reconhecê-lo por nós. O mundo do pecado está diante do mundo da graça, assim como a imagem refletida de um camponês à beira da água negra e profunda. Existe comunhão dos santos, existe também comunhão dos pecadores. No ódio que os pecadores têm uns pelos outros, no desprezo, eles se unem, abraçam-se, acolhem-se, confundem-se. Um dia, aos olhos do Criador, não serão mais do que este lago de lama sempre viscoso, sobre o qual passa e repassa em vão a imensa maré do amor divino, o mar de chamas vivas e rugidoras que fecundou o caos. Quem é a senhorita para julgar o erro de outrem? Ela está encrencando com a Luíse. Essa Chantal tem ódio da preceptora. A família tem uma senhora que é mais ou menos uma professora das moças, e ela tem ódio dessa Luíse,
e ela foi lá reclamar dessa Luísa para o padre. Por isso que ele está perguntando para ela, quem é que é a senhora para julgar o erro dos outros? Da Luísa, nesse caso. Quem julga o erro se faz um com ele, esposa-o. E essa mulher que a senhorita odeia, a senhorita acredita estar bem longe dela, quando na verdade seu ódio e o erro dela são como dois rebelos de uma mesma cepa. O que importam suas querelas são gestos, gritos, nada mais. Vento. A morte, de qualquer modo, logo os reduzirá à imobilidade, ao silêncio. O que importa, se desde já estão unidos no mal, presos todos os três na armadilha do mesmo pecado, uma mesma carne pecadora, companheiros. Sim, pecadora, companheiros. Sim, companheiros por toda a eternidade. Então, está aqui o padre dizendo, o padre não apoiando a Chantal, né, fazendo a Chantal entender o que está acontecendo. Não é? Claro que ela não entende, né, porque ela, no fundo, está apenas com raiva da preceptora que quer vê-la morta de alguma maneira, quer vê-la fora dali. No entanto, ele continua fazendo como pode o trabalho de explicar. Ele não consegue muito sucesso com a Chantal também. A Chantal não irá se regenerar nunca. Ela continuará inflexível, vingativa, com todos os efeitos que ela tem. Fazia semanas que eu não rezava, que já não conseguia rezar. Já não conseguia? Quem sabe? Esta graça das graças se merece como qualquer outra. Provavelmente eu já não o merecia. Enfim, Deus se retirou de mim. Disso, pelo menos, tenho certeza. Desde então eu já não era nada, e guardei só para mim esse segredo. Bem mais que isso, fazia para mim pequenina glória do silêncio em que me mantinha. Achava-o belo, heróico. É verdade que devia ver o senhor para onde torci, mas era aos pés do meu superior, o Deus de Blangermont, que eu deveria me atirar. Teria dito a ele: já não estou em condições de governar minha paróquia, não tenho nem prudência, nem discernimento, nem bom senso, nem verdadeira humildade. Ainda alguns dias atrás eu me permitia julgá-lo, quase o desprezava. Deus me puniu. Mande-me de volta ao meu seminário, sou um perigo para as almas. Então, ele está convicto da sua incapacidade total de fazer qualquer coisa que seja. O mundo do mal escapa de tal maneira da apreensão do nosso espírito. Aliás, nem sempre consigo imaginá-lo como um mundo, um universo. Ele não é e nunca será senão um esboço, o esboço de uma criação medonha, abortada, no limite extremo do ser. Penso naquelas bolhas flácidas e translúcidas do mar. Que importância tem para o monstro um criminoso a mais ou a menos? Ele devora incontinente seu crime, ou incorpora sua apavorante substância. Digere-o sem sair um instante de sua assustadora, de sua eterna imobilidade. Mas o historiador, o moralista, o próprio filósofo, não querem ver senão o criminoso, e fazem o mal à imagem e semelhança do homem. Não fazem para si nenhuma ideia do mal, dessa enorme inspiração do vazio, do nada metafísico. Pois, se nossa espécie deve perecer, perecerá de desgosto, de tédio. A pessoa humana terá sido roída lentamente, como uma viga é roída por aqueles fungos invisíveis que, em algumas semanas, fazem de uma tora de carvalho matéria esponjosa que o dedo fura sem esforço. O moralista irá discutir as paixões, o estadista multiplicará os guardas e os funcionários, o educador redigirá programas, esbanjar-se-ão tesouros para trabalhar inutilmente, massa doravante, sem fermento. Olha que maravilha, pessoal. Trabalhar inutilmente, massa doravante sem fermento, que não crescerá. Despojada de todo o espírito, não será possível que isso dê alguma coisa. Agora você tem a conversa com a Condessa, né? Essa conversa, digamos, é o ponto central da história, porque a Condessa faz um discurso cínico, um discurso em que ela apresenta-se como vítima do destino e que tenta negociar com Deus alguma coisa. E ele, então, põe-se contrário a ela, né, contra ela, e ela faz ver que não é possível fazer isso com Deus. Vamos ver o que ele diz para ela. Minha filha, disse-lhe, e isso me veio naturalmente aos lábios, não se pechincha com Deus. É preciso nos entregarmos a Ele, sem condição. Dê-lhe tudo, e Ele lhe dará muito mais. Não sou profeta, nem adivinho, e do lugar para onde iremos todos, somente Ele voltou. O que é a morte, né? A casa dos mortos. Ela não protestou, curvou-se um pouco para o chão, e a cada palavra eu via que seus ombros tremiam. O que posso lhe afirmar, apesar de tudo, é que não há um reino dos vivos e um reino dos mortos. Somente existe o reino de Deus, e todos, vivos ou mortos, estão dentro dele. Proferi tais palavras, mas poderia ter proferido outras. Naquele momento isso tinha tão pouca importância. Parecia-me que mão misteriosa acabara de abrir uma brecha numa desconhecida muralha invisível, e a paz penetrava por todos os lados, alcançava majestosamente seu nível, paz desconhecida na terra,
a doce paz dos mortos, como águas profundas. É belíssimo isso, né, como literatura, né? E ele conseguiu com isso quebrar a resistência da condessa. A desgraça é que ela, na noite seguinte, morre. E essa conversa, que é uma conversa longuíssima, né, que foi aqui transcrita apenas em parte, é ouvida pela Chantal, que se encarrega então de espalhar que foi aquela conversa muito impressionante que havia matado a mãe. Né? E o padre então perde aí o restinho de prestígio que tinha, que agora ficou com a responsabilidade da morte da condessa. Tenho apenas meia hora para almoçar, mudar de capa, está recomeçando a chover, arrumar um pouco a casa, que desde alguns dias está numa desordem abominável. O que está acontecendo aqui agora é que depois da morte da condessa, digamos assim, nos preparativos para o enterro, aparece uma personagem nova, que é o tio da condessa, que chama-se Lamotte Bevron, um padre que vem de outra cidade, e esse padre é que ele está esperando aqui, porque o padre sendo tio, queria se envolver nos procedimentos do enterro. Então pode recomeçar, filha, talvez, o 35. Tenho apenas meia hora para almoçar, mudar de capa, está recomeçando a chover, arrumar um pouco a casa, que desde alguns dias está numa desordem abominável. Não queria escandalizar o Sr. Cônigo de Lamotte Bevron, que já estava tão predisposto contra mim. Parece, então, que eu teria muito a fazer ao invés de escrever estas linhas. No entanto, tenho mais do que nunca necessidade desse diário. O pouco de tempo que dedico a ele é o único em que sinto alguma vontade de ver claramente dentro de mim mesmo. A reflexão se tornou para mim algo tão penoso e minha memória tão ruim. Falo da memória dos fatos recentes, porque a outra, minha imaginação tão lenta, que preciso me matar de trabalho para me arrancar de um devaneio vago e informe qualquer, e do qual a oração, infelizmente, nem sempre me liberta. Assim que paro, sinto-me afundar numa meia sonolência, que perturba todas as perspectivas de lembrar, fazendo de cada um dos dias que passam uma paisagem de brumas, sem ponto de referência e sem estradas. Contanto que mantenha, escrupulosamente, de manhã e à noite, meu diário pontua essa solidão, e acontece às vezes que eu coloco as últimas folhas no bolso, para relê-las quando de meus passeios monótonos, tão cansativos, indo de anexo para anexo, e quando fico com medo de ceder a minha espécie de vertigem. Vocês estão reparando que ele está aos pouquinhos saindo do mundo? Que ele está se distanciando do mundo? Ele já não tem mais realidade nesse mundo, é como se ele estivesse saindo fisicamente desse mundo afora. É o acontecimento que marca, digamos assim, o tom, né, que dos acontecimentos aqui gerais. Ele está se tornando um ser espiritual, está saindo desse mundo onde nós estamos aqui. Padre, retomou ele, num tom de igual para igual. Esse aí continua sendo o tal do cônego de Lamotte Bevron, o tio da condessa morta. Né? Padre, retomou ele, num tom de igual para igual, quase cortês. É provável que não tenhamos sequer duas ideias em comum a respeito do governo das paróquias. Mas o senhor é o mestre nessa aqui. O senhor tem direito, basta ouvi-lo. Na minha vida eu obedeci tanto que eu consegui fazer uma ideia da verdadeira autoridade, onde quer que a encontre. Utiliza sua apenas com muita prudência. Sobre certas almas ela deve ser grande. Sou um velho padre, sei o quanto a formação do seminário nivela o caráter de todos e frequentemente, que pena, até confundi-los todos numa mediocridade comum. Está vendo? O padre lá, o tio da condessa, está reconhecendo novamente que a vida religiosa reinante ali é uma vida convencional, uma vida de mediocridade. Não é isso? É isso que está dizendo. Contra o senhor, ela nada pode fazer. E a razão de sua força está justamente em ignorar ou de não ousar tomar consciência do quanto o senhor difere dos outros. O senhor está brincando comigo, disse-lhe. Um estranho mal-estar tomara conta de mim, e me sentia tremer de medo diante daquele olhar indefinível, cuja impassibilidade me congelava. Não se trata de conhecer o nosso próprio poder, Pai, mas a maneira como nos servimos dele, pois é justamente isso que faz o homem. Olha só, olha que coisa extraordinária. Está o outro padre velho dizendo para ele, não se trata de conhecer o nosso próprio poder, mas a maneira como nos servimos dele, pois é justamente isso que faz o homem. Ou seja, política é tudo. É isso que ele está dizendo? O que importa é um poder que nunca é usado, ou que somente se usa pela metade. Nas grandes como nas pequenas conjunturas, o senhor compromete o seu poder a fundo, e provavelmente sem o querer, e isto explica muita coisa. Afinal, exclamei, o que fiz de mal, por que me reprovam?
Por ser o que o Senhor é, para isso não existe remédio. Continua o mesmo tio da Condessa falando, tá? O que o Senhor quer, meu filho, essas pessoas não odeiam a sua simplicidade. Elas se defendem dela. Ela é como um fogo que as queima. Deixa eu repetir isso, pessoal, tá? Então está aqui o padre velho dizendo explicando para o padre jovem por que está dando errado. Né? Afinal, exclamei, o que fiz de mal, por que me reprovam? Isso é o padre novo dizendo, né? Muito, digamos assim, muito humilde. Não, e sobretudo muito, digamos, não é resignado, ele está um pouco desapontado ele não fez nada demais, mal nenhum, todo mundo recusa, né? Daí diz assim o padre velho, por ser o que o Senhor é, para isso não existe remédio. O que o Senhor quer, meu filho, essas pessoas não odeiam a sua simplicidade, elas se defendem dela, ela é como um fogo que as queima. O Senhor passeia pelo mundo com seu sorriso pobre e humilde, que pede por graça, e uma tocha na mão, que o Senhor parece tomar por um cajado. Aí tem um errinho ali, né? Continua com 9, entre 10 deles a arrancarão de suas mãos e a pisotearão. Mas basta um instante de desatenção, o Senhor compreende? Ou seja, o que o padre representa, o padre novo, é alguma coisa insuportavelmente aceitável. Não é possível aceitar o que ele representa. Porque ele representa alguma verdade no meio absolutamente mentiroso, que é esse em que se vive naquele lugarzinho. Não é? Esse padre representa, portanto, uma coisa que ninguém aguenta, porque é uma espécie de espelho, onde você vê as rugas da sua cara, onde você vê as dificuldades da sua vida, onde que você vê os seus próprios defeitos. Ele tem essa capacidade de parecer real, por isso é que ele é insuportavelmente insuportável e não pode ser recebido e aceito naquele lugar. Pouco importa. Por mais que releia estas páginas, onde meus julgamentos nada encontra que mereça emenda, elas continuam a me parecer vãs. É que nenhum raciocínio no mundo poderia provocar a verdadeira tristeza, a da alma, ou vencê-la, uma vez que esteja em nós, Deus sabe por qual brecha do ser. O que dizer? Ela não entrou, já estava em nós. Acredito cada vez mais que aquilo que chamamos de tristeza, angústia, desespero, como que para nos persuadir que se trata de certos movimentos da alma, é a própria alma. Que, desde a queda, a condição do homem é tal que nada poderá perceber, dentro como fora dele, a não ser sob a forma de angústia. O homem mais indiferente ao sobrenatural guarda até mesmo no prazer a consciência obscura do terrível milagre que significa a expansão de uma mesma alegria num ser capaz de conceber seu próprio aniquilamento e forçado a justificar, com grande dificuldade, por meio de seus raciocínios sempre precários, a furiosa revolta de sua carne contra essa hipótese absurda, medonha. Se não fosse a vigilante piedade de Deus, me parece que na primeira tomada de consciência que tivesse de si mesmo, o homem se tornaria novamente bom. Deveria ter voltado à casa paroquial. Em casa, em meu quarto, a experiência me ensinara, pouco a pouco, certas práticas que seriam risíveis, mas que me permitiam lutar contra o meu mal. Que é o câncer, né? Que é o câncer aqui. Quem quer que tenha o hábito de sofrer acaba compreendendo muito bem que a dor deve ser controlada e que frequentemente conseguimos por astúcia. Cada dor, aliás, tem sua personalidade, suas preferências, mas todas são malvadas e estúpidas, e o procedimento que serviu uma vez pode servir indefinidamente. Em suma, senti que o ataque seria forte, e cometi a asneira de tentar enfrentá-lo cara a cara. Deus o permitiu, e isso me perdeu, é o que temo. A criatura sublime cujas mãozinhas desferiram o raio, com suas mãos cheias de graça. Esse pedaço aqui refere-se a uma imagem da Virgem Criança, da Nossa Senhora Criança, que não saía da cabeça dele, porque ele ouviu do padre de Torcy, e essa imagem não sai da cabeça dele. Então é essa criatura sublime cuja imagem não sai da cabeça dele. Eu olhava para suas mãos. Ora as enxergava, ora já não as via. E como minha dor se tornava excessiva, eu me sentia escorregar novamente. Tomei uma delas na minha mão. Era mão de criança pobre, já gasta pelo trabalho, pelo sabor. Como exprimir isso? Não queria que fosse um sonho, e no entanto lembro-me de ter fechado os olhos. Temia que ao erguer as pálpebras, descobrisse o rosto diante do qual todo o joelho se dobra. E o vi.
Também era rosto de criança, ou de uma menininha, sem qualquer brilho. Era o próprio rosto da tristeza, mas de uma tristeza que eu desconhecia, na qual não podia tomar parte, tão próxima de meu coração, de meu miserável coração de homem. E, no entanto, inacessível. Não há tristeza humana sem amargura, e aquela era toda suavidade, sem revolta, e aquela era toda aceitação. Fazia pensar em não sei que grande noite doce, infinita, infinitas. Nossa tristeza, afinal, nasce da experiência de nossas misérias, experiência sempre impura, e aquela era inocente. Era a inocência mesmo. Então compreendi a significação de algumas palavras do pároco de Torcy, que me haviam parecido obscuras. Foi preciso que Deus outrora revelasse, por meio de algum prodígio, essa tristeza virginal, pois, por mais cegos e duros que sejam os homens, teriam reconhecido com esse sinal a filha preciosa, o único rebento de sua raça antiga, refém celeste em torno do qual rugiam os demônios, e todos juntos se teriam erguido, construindo de muralha com seus corpos mortais. O padre de Torcy foi levado ontem para uma clínica de Amiens. Sofreu uma crise cardíaca de pouca gravidade, é o que dizem, mas que exige cuidados e assistência do enfermeiro. Deixou um bilhete para mim, rabiscado a lápis, enquanto se acomodava na ambulância. Meu pequeno Gribouille, olha, bom Deus, veja-me ver em Amiens na semana que vem. Gribouille é bobalhão, né? Que é a opinião que tem o padre Torcy do nosso herói. Bobalhão, né? Ingênuo, né? Bobão, isso que é Gribouille. No momento que saí da igreja, encontrei-me diante da senhorita Louise. Achava que estivesse muito longe daqui. Viera a pé de Erche, e seus sapatos estavam cheios de lama. Seu rosto me pareceu sujo e decomposto. Uma de suas luvas de lã, toda furada, mostrava seus dedos. Lembra? Essa daí é aquela que era governanta lá do Conde. Ela, que antigamente era tão bem cuidada, tão correta. Isso me deu pena horrível. E, no entanto, desde a primeira palavra, compreendi que seu sofrimento era daqueles que não podem ser confessados. Mas o senhor não é bonito, disse ela entre os dentes, com seriedade inimaginável. Essa aqui é a senhorita de Michel, uma mocinha com quem ele encontra e que diz isso para ele, que ele não é bonito. É só porque o senhor é triste. Mesmo quando sorri, o senhor é triste. Tenho a impressão de que se eu compreendesse porque o senhor é triste, eu nunca mais ia ser malvado. Sou triste, disse-lhe eu, porque Deus não é amado. Substituí o vinho por café preto, muito forte. Faz-me bem. Mas esse regime causa-me insônia, que não seria demasiado penosa, e algumas vezes até agradável, se não fosse por estas palpitações, bastante angustiantes, em suma. A chegada da aurora é para mim tão doce como sempre. É como uma graça de Deus, um sorriso. Abençoadas as manhãs. Minhas forças retornam com uma espécie de apetite. O tempo está, aliás, sempre bom, seco e frio. Os prados estão cobertos de geada. A aldeia me parece bem diferente do que era no outono. Dir-se-ia que a limpidez do ar lhe tira pouco a pouco todo o peso. E quando o sol começa a declinar, dir-se-ia pensar que ele está suspenso no vazio. Já não toca na terra, escapa. A aldeia já não toca na terra, escapa. Ele está mudando de plano, né? Está mudando de plano. Sou eu que me sinto pesado, que peso muito sobre o chão. Às vezes, a ilusão é tamanha que olho com uma espécie de terror, com uma repulsa inexplicável meus grossos sapatos. O que fazem ali naquela luz? Tenho a impressão de vê-los afundar. Evidentemente, rezo melhor, mas não reconheço minha prece. Ela tinha outrora caráter de súplica obstinado, e mesmo quando a leitura do breviário prendia minha atenção, eu sentia que prosseguia dentro de mim esse colóquio com Deus, ora suplicante, ora insistente, imperioso. Sim, eu gostaria de arrancar dele suas graças, fazer violência à sua ternura. Agora dificilmente desejo o que quer que seja. Assim como a aldeia, minha prece já não tem peso, sai voando. Isso é um bem? É um mal? Não sei. De novo uma pequena hemorragia, melhor dizendo, um escarro de sangue. O medo da morte aflorou em mim. Oh, sem dúvida, seu pensamento me vem com frequência, e às vezes me inspira temor. Mas o temor não é medo. Durou apenas um instante. Não saberia a que comparar esta impressão fulgurante. Haver gastado de uma tira de chibaco atravessando o coração, talvez. Ó santa agonia! Nada mais certo do que o fato de meus pulmões estarem em más condições. E, contudo, o Dr. Derbanda vive auscultado cuidadosamente. Em algumas semanas, a tuberculose não pode ter feito grandes progressos. Aliás, muitas vezes se vence essa doença pela energia, pela vontade de sarar. Tenho ambas. Se fosse tuberculose, né? Ele achava ainda aqui nessa altura que tinha tuberculose. Examinamos-nos em silêncio. Isso é
Quem que se examina? Ele e um certo Olivier, que é um soldado, é um sujeito que tem uma motocicleta, dá uma carona para ele numa motocicleta. Esse Olivier é um legionário, quer dizer, é um soldado da Legião Estrangeira, né, lá no norte da África, e é um motociclista, assim, um sujeito de ação e tal. Esse Olivier, com quem ele está falando agora. Eu lia o espanto em seu olhar, também um pouco de ironia. Ao lado daquela máquina flamejante, minha batina era uma mancha negra e triste. A máquina flamejante é a motocicleta que o sujeito usava. Por meio de que milagre me senti jovem naquele momento. Tão jovem. Sim, tão jovem quanto aquela manhã triunfal. No relâmpago vi minha crise de adolescência. Não como os afogados que passam, como dizem, sua vida, antes de afindar de vez. Pois certamente não era uma sequência de quadros que se desenrolam quase imediatamente. Não. Aquilo estava diante de mim como uma pessoa, um ser, vivo ou morto desde o passado. Mas eu não tinha certeza de reconhecê-la. Por quê? Isso vai parecer bem estranho. Porque estava vendo pela primeira vez. Nunca a vira antes. Ela havia passado outrora, assim como passam perto de nós tantos estranhos de quem teríamos feito irmãos e que se afastam sem volta. Eu nunca fora jovem, porque não tinha ousado. Ao meu redor, provavelmente, a vida prosseguia seu curso. Meus colegas conheciam, saboreavam aquela áspera primavera, ao passo que eu me esforçava para não pensar nela e me embotava de estudo. Certamente não me faltavam simpatias, mas os melhores amigos meus deviam recear, sem saber, o sinal com que minha primeira infância me marcara, minha experiência infantil da miséria, do seu próprio. Seria preciso que abrisse a eles meu coração, e aquilo que desejaria dizer-lhes era justamente aquilo que eu queria a todo custo manter escondido. Meu Deus, agora isso parece tão simples. Nunca fui jovem, porque ninguém quis ser jovem comigo. Sim, de repente as coisas me pareceram simples. A lembrança daquelas coisas jamais sairá de mim. Esse céu claro, a bruma fulva crivada de ouro, as madeiras ainda brancas de geada, e esta máquina ofuscante que ofegava devagar sobre o sol. Compreendi que a juventude é abençoada, que ela é um risco que se deve correr, mas que até mesmo esse risco é abençoado. E por um pressentimento que não explico, compreendia também. Sabia que Deus não queria que eu morresse sem conhecer algo daquele risco, talvez apenas o suficiente para que, chegado o momento, meu sacrifício fosse total. Conheci este pobre minutinho de glória. Quer dar uma volta na motocicleta do Olivier, um pobre minutinho de glória. E, aliás, dentro de breve já não haverá militares. Essa é a opinião do Olivier. Olivier que está dizendo agora. De 7 a 60 anos, todos o que, ao certo, o próprio exército torna-se palavra vazia de sentido, quando os povos se atiram uns sobre os outros. As tribos da África, ora, tribos de 100 milhões de homens. E o teólogo, cada vez mais enojado, continuará a assinar dispensas, frases feitas impressas, suponho, redigidas pelos redatores do Ministério da Consciência Nacional. Mas, aqui entre nós, onde irão parar os seus teólogos? Os melhores narradores, amanhã, matarão sem risco. A 30 mil pés acima do solo, qualquer porcaria de engenheiro, bem aquecido nos seus pantufos, cercado de operários especializados, terá apenas de girar um botão para assassinar uma cidade. Voltará prontamente, com o único receio de perder seu jantar. E profeticamente aconteceu exatamente isso, né? Não é isso? Quer dizer, a guerra moderna é uma guerra de apertar botões. Evidentemente, ninguém dará a esse empregado o nome de soldado. Será que ele merece o nome de militar? E vocês, que recusavam terra sagrada os pobres carbotinos do século XVII, como irão enterrá-lo? Nossa profissão está, então, de tal modo aviltada que já não podemos absolutamente responder por um só de nossos atos. A profissão é militar, né? Porque o Olivier é da Legião Estrangeira, militar. E compartilhamos da tremenda inocência de nossas máquinas de aço. Ora, vamos. O pobre diabo que joga namorada na grama numa tarde de primavera é considerado por vocês em estado de pecado mortal. O matador de cidades, enquanto as crianças que ele acaba de matar acabarão de vomitar seus pulmões no seio das mães, só terá de trocar as calças e irá destruir o convento? Isso está criticando a igreja, né? Vocês são os padres. Vocês ficam preocupados aí com a virgindade, não sei o quê, com os bons costumes, mas não acham errado matar milhões de pessoas aí usando bombas, etc. Vocês são os grandes farsantes. Não adianta fazer de conta que estão tratando com os Césares. A cidade antiga morreu, ela morreu com os deuses. E os deuses protetores da cidade moderna não os conhecemos. Eles jantam fora e se chamam banqueiros. Redigam todos os concordados que quiserem.
Fora da cristandade não há lugar no ocidente nem para a pátria, nem para o soldado. E as covardes condescendências de vocês logo acabarão por deixar a ambos desonrados. Ele se levantara e, enquanto falava, me envolvia por seu olhar estranho, de um azul sempre tão pálido, mas que na sombra parecia dourado. Atirou raivosamente o cigarro nas cinzas. Pouco me importo, serei morto antes. Esse é o Olivier falando, né? Que é um soldado. Cada uma de suas palavras havia me abalado até o fundo do coração. Que pena. Deus se colocou em nossas mãos, seu corpo e sua alma. O corpo, a alma, a honra de Deus em nossas mãos sacerdotais. E o que aqueles homens prodigalizam em todas as estradas do mundo. Saberíamos ao menos morrer como eles? Eu me perguntava. Por um momento, escondi o rosto. Estava espantado por sentir as lágrimas escorrerem entre meus dedos. Chorar na frente dele, como uma criança, como uma mulher. Mas Nosso Senhor devolveu-me um pouco de coragem. Levantei-me, deixei cair os braços e, com um grande esforço, a lembrança me dói, ofereci a ele meu triste rosto, minhas lágrimas vergonhosas. Esse é o padre, né? O padre que está conversando com o Olivier. Olhou-me durante muito tempo. Oh, o orgulho ainda está bem vivo dentro de mim. Eu espreitava para ver o sorriso de desprezo, ou pelo menos de piedade em seus lábios voluntariosos. O senhor é um ótimo rapaz, disse-me ele. Eu não iria querer outro padre no meu leito de morte, a não ser o senhor. E beijou-me, como as crianças, nas duas faces. Resolvi ir ali. Faltou um L aqui e ele tem 2 L's. Meu substituto chegou esta manhã. Acho que eu estava bem disposto. É verdade que estou melhor, muito melhor. Faço 1000 projetos um pouco doidos. É certo que duvidei demais de mim, até aqui. A dúvida de si mesmo não é humildade. Acho até que às vezes é a forma mais exaltada, quase delirante, do orgulho. Espécie de ferocidade ciumenta que faz um infeliz se voltar contra si mesmo para se devorar. O segredo do inferno deve estar aí. Aí. O segredo do inferno é a dúvida contra si mesmo. Meu Deus, se eu fosse sarar. A crise que estou sofrendo fosse apenas o primeiro sintoma da transformação física que às vezes assinala os 30 anos de vida. Uma frase que li não sei onde me persegue há 2 dias. Meu coração está com aqueles da linha de frente. Meu coração está com aqueles que se deixam matar. Soldados missionários. Minha infelicidade nada tem de estranho. Hoje em dia, centenas, talvez milhares de pessoas por todo o mundo ouviram pronunciar tal diagnóstico com o mesmo estupor. Entre elas, talvez eu seja aquela que é menos capaz de dominar o primeiro impulso, pois bem conheço minha fraqueza. Mas a experiência também me ensinou que recebi de minha mãe, e provavelmente também de muitas outras pobres mulheres de minha raça, uma espécie de persistência quase que irresistível com o passar do tempo, de que ela não tenta lutar contra a dor. Ela se esgueira para o interior, tornando-se pouco a pouco um hábito. Eis nossa força. Senão, como explicar esse encarniçamento em viver de tantos infelizes, cuja paciência assustadora acaba esgotando a ingratidão e a injustiça dos maridos, dos filhos, dos familiares. Ó, alimento dos miseráveis. Apenas é preciso calar-se. É preciso que me cale por tanto tempo quanto o silêncio me for permitido. E isso pode durar semanas, meses. Quando penso que há pouco teria bastado uma palavra, um olhar piedoso, uma simples pergunta talvez, para que esse segredo me escapasse. Estava já em meus lábios. Foi Deus que o reteve. Ah, bem sei que a compaixão de outro pode ser alívio por um momento. Absolutamente não a desprezo. Mas ela não sacia a sede. Passa pela alma como por uma peneira. E quando o nosso sofrimento estiver passado de uma piedade para outra, assim como de uma boca para outra, parece-me que não poderíamos mais explicá-lo, nem amá-lo. Câncer. Câncer de estômago. Foi principalmente a palavra que me chocou. Esperava outra. Esperava a palavra tuberculose. Foi preciso grande esforço de reflexão para me persuadir do fato que eu iria morrer de um mal que se observa muito raramente nas pessoas da minha idade. Devo ter simplesmente franzido o senho, como diante do enunciado de um problema difícil. Estava tão absorto que creio me ter empalidecido. O olhar do médico não deixava o meu, e nele eu via a confiança, a simpatia, nem sei mais o que. Era o olhar de um amigo, de um companheiro. Sua mão apoiou-se novamente sobre o meu ombro. Iremos consultar com você, mas para ser franco, não creio que essa porcaria seja operável. Até me espanta que o senhor tenha aguentado tanto tempo. A massa abdominal está volumosa, o inchaço é considerável, e acabo de reconhecer debaixo da clavícula esquerda um sinal infelizmente muito certo, o que chamamos de gangue de Troisier. Observe que a evolução pode ser mais lenta ou menos lenta, muito embora eu devo dizer que na sua idade... Qual é o prazo que o senhor me dá? Uma vez mais ele deve não ter entendido, pois minha voz nem tremia. Ai de mim, meu sangue frio não passava de puro estupor. Ouvia distintamente o ruído dos bombos, o barulho dos controles dos bilhetes.
No pensamento, já me achava saído daquela casa fúnebre e me perdia na multidão acelerada. Que Deus me perdoe. Não pensava nele. É difícil responder-lhes. Isso depende principalmente da hemorragia. Muito raramente ela chega a ser fatal, mas com sua repetição frequente, quem sabe? Quando agora há pouco eu o aconselhei a retomar tranquilamente suas ocupações, não estava apresentando. Com um pouco de sorte, o senhor morrerá em pé, como aquele famoso imperador, ou quase assim. É uma questão de moral. Mário Ferreira dos Santos também, Mário Ferreira dos Santos, quando estava para morrer, pediu para que ela fosse em pé, achava uma indignidade morrer deitado. E morreu em pé. Aí o médico continua, tá? É o médico que oferece a mão aqui, número 49. Ofereceu-me a mão. Eu me achava ainda no mesmo estado de distração, de ausência. Por mais que tente, jamais conseguirei compreender por meio de que terrível prodígio pude, em tal conjuntura, esquecer até mesmo o nome de Deus. Estava só, inexprimivelmente só, diante de minha morte. E essa morte não passava da privação do ser, nada mais. O mundo visível parecia estar se esvaindo de mim, com velocidade aterradora, em uma desordem de imagens, não fúnebres, mas ao contrário, muito luminosas, ofuscantes. Será possível? Tê-lo-ia eu amado tanto? Dizia a mim mesmo. Aquelas manhãs, aquelas tardes, aquelas estradas mutantes, misteriosas, estradas repletas de passos de homens. Teria eu amado tanto as estradas, nossas estradas, as estradas do mundo? Qual criança pobre, criada na poeira delas, não lhes terá confiado seus sonhos? Elas os levam lenta, majestosamente, na direção de não se sabe que mares desconhecidos. Ó, grandes rios de luz e sombra, que carregam os sonhos dos pobres. Sim, eu chorava. Aí ponto, né? Aí ele está no consultório do Dr. Laville, em Lille, ouvindo a confirmação do seu diagnóstico. Chorava um soluço, sem um soluço sequer. Creio até que sem um suspiro sequer. Chorava com os olhos abertos. Chorava como havia visto chorar os moribundos. Era ainda a vida que saía de mim. Enxuguei os olhos com a manga de minha batina. Novamente discerni o rosto do médico. Tinha uma expressão indefinível de surpresa e de compaixão. Se pudesse morrer de vergonha, eu teria morrido. Deveria ter fugido, mas não ousei. Esperava que Deus me inspirasse uma palavra de paz. Teria dado a minha vida por essa palavra, ou o que me restasse de vida. Ao menos gostaria de pedir perdão, e somente pude gaguejá-lo, pois as lágrimas me sufocavam. Sentia-as escorrendo por minha garganta, tinha gosto de sangue. O quanto não daria para que fossem sangue mesmo? De onde teriam vindo? Quem poderia dizer? Não era por mim que eu estava chorando, juro. Nunca estive tão perto de me odiar. Não estava chorando por minha morte. Em minha infância, acontecia de me acordar assim, soluçando. De que sonho teria eu agora acordado? Ai de mim, acreditei ter atravessado o mundo quase sem vê-lo, assim como se ando no meio da multidão brilhante com os olhos baixados. E por vezes mesmo imaginava que eu o desprezava. Mas era então de mim que eu tinha vergonha, e não dele. Eu era como um pobre homem que ama sem ousar dizê-lo, nem sequer confessar para si mesmo que ama. Não nego que essas lágrimas pudessem ser covardes. Penso que eram também lágrimas de amor. Finalmente, dei-lhe as costas, saí e me vi na rua. Com certeza, havia muitas coisas em mim que podiam causar inquietude em meus superiores, mas é porque propunhamos problemas avessos. Por exemplo, o Deus de Blangermont não estava errado ao duvidar de meus meios, de meu futuro, mas simplesmente eu não tinha futuro, e nenhum nem outro de nós o sabíamos. Digo a mim mesmo também que a juventude é dom de Deus, e como todos os dons de Deus, é sem arrependimento. Somente são jovens, verdadeiramente jovens, aqueles que ele designou para não sobreviverem à sua juventude. Pertenço a essa raça de homens. Perguntaram-me, o que farei com 50, 60 anos? E naturalmente não achava resposta. Nem podia imaginar uma resposta. Não havia em mim um homem idoso. Amei ingenuamente as almas. Creio, aliás, que não posso amar de outra forma. Essa ingenuidade tornou-se com o tempo perigosa para mim e para o próximo. É o que sinto. Pois sempre resisti muito estouradamente a uma inclinação tão natural de meu coração, que me permitiu acreditar que ela é invencível. O pensamento de que essa luta irá acabar, por falta de objeto, já me ocorreu esta manhã, mas então eu me encontrava no auge do estupor que a revelação do Dr. Laville me havia causado. Ela somente me penetrou aos poucos. Era um fio fino de água límpida e agora ela transborda de minha alma e me enche de frescor, silêncio e paz. É claro que durante as últimas semanas, os últimos meses que Deus me deixar, por todo o tempo em que eu puder manter os encargos de uma paróquia,
Sentarei como antes, agir com prudência. Mas, afinal, terei menos preocupação com o futuro. Trabalharei para o presente. Esse tipo de trabalho parece estar à minha altura, de acordo com minha capacidade, pois somente tenho sucesso nas pequenas coisas. E eu, que fui tantas vezes submetido às provas da inquietude, devo reconhecer que triunfo nas pequenas alegrias. Antes de decidir minha sorte, fui acometido mais de uma vez pelo temor de não saber morrer quando chegar a hora, pois é certo que sou horrivelmente pressionável. Lembro-me das palavras do velho e querido Dr. D'Arband que já narrei, creio, nesse diário. As agonias dos monges e das religiosas nem sempre são as mais resignadas ao que se afirma. Esse seguro de si mesmo, de sua coragem, pode querer fazer de sua agonia uma coisa perfeita, completa. Na falta de coisa melhor, a minha será aquilo que poderá ser, nada mais. Se a afirmação não fosse muito audaciosa, direi que os mais belos poemas não valem para um ser verdadeiramente apaixonado o balbucio de uma confissão desajeitada. E, pensando bem, essa comparação não pode ofender ninguém, pois a agonia humana é primeiramente um ato de amor. É possível que o bom Deus faça da minha agonia um exemplo, uma lição. Gostaria que igualmente emocionasse pela piedade. Por que não? Amei muitos homens e percebo muito bem que esta terra dos vivos me foi doce. Não morrerei sem lágrimas. Enquanto nada me é mais estranho do que a indiferença estoica. Porque desejaria a morte dos impassíveis? Os heróis de Plutarco me inspiram ao mesmo tempo medo e tédio. Se eu entrasse no paraíso sob esse disfarce, creio que faria rir até mesmo meu anjo da paz. Por que me inquietar? Por que prever? Se tiver medo, direi. Tenho medo, sem ficar envergonhado por isso. Que o primeiro olhar do Senhor, quando sua sagrada face aparecer diante de mim, seja, portanto, um olhar que tranquilize. Odiar a si mesmo é mais fácil do que se pensa. A graça está em se esquecer. Mas se todo orgulho estivesse morto em nós, a graça das graças seria amar-se humildemente a si mesmo, como qualquer um dos membros sofridos de Jesus Cristo. Louis de Feuilly, comerciante em Lille, enviou carta ao pároco de Torcy, relatando os acontecimentos ligados à morte do pároco de Ambricourt, do qual consta o seguinte trecho. Esse é aquele que havia deixado a batina e que era colega de seminário do padre. Por volta das 4 horas, sem poder dormir, fui discretamente até o seu quarto e encontrei meu pobre colega deitado no chão, inconsciente. Nós o transportamos para sua cama. Por mais que tenhamos tido cuidado, temo que esse deslocamento lhe tenha sido fatal. Logo perdeu rios de sangue. A pessoa que então compartilhava minha vida, tendo feito sérios estudos de medicina, pôde dar os necessários cuidados e me informar sobre o estado dele. O prognóstico era dos mais sombrios. Entretanto, a hemorragia cessou. Enquanto esperávamos pelo médico, nosso pobre amigo recobrou a consciência, mas não falava. Diversas gotas de suor escorriam por sua fronte, por suas faces, e seu olhar, pouco visível entre suas pálpebras entreabertas, parecia exprimir grande angústia. Constatei que seu pulso enfraquecia bem rapidamente. Um garoto vizinho foi avisar o padre do plantão, o vigário da paróquia de Santo Austervete. O agonizante. O agonizante me fez entender por sinais que desejava o seu terço, que tirei do bolso de suas calças, e que desde então ele manteve apertado contra o peito. Depois pareceu recobrar forças, e com voz quase ininteligível pediu-me que o absolvesse. Seu rosto estava mais calmo, chegou a sorrir. Muito embora uma justa avaliação das coisas me obrigasse a não fazer sua vontade com muita pressa, a humanidade e a amizade não permitiriam que eu recusasse. Acrescento que creio ter cumprido esse dever no sentimento tal que garante ao Senhor toda a segurança. Como o padre ainda se fazia esperar, pensei ser meu dever exprimir ao meu infortunado colega o lamento da demora que arriscava privá-lo do conforto que a igreja reserva aos moribundos. Parece que não me ouviu, mas alguns instantes mais tarde, sua mão pousou sobre a minha, enquanto seu olhar me fazia claramente sinal para que aproximasse meu ouvido de sua boca. Pronunciou, então, distintamente, embora com extrema lentidão, essas palavras, que estou certo de repetir com exatidão. O que importa? Tudo é graça. Creio que morreu logo em seguida. É uma história comovente, né? Muito bonita, isso. Mas é uma história maravilhosa, né? Contada com grande maestria literária. Não é um livro fácil de ler, porque afinal é um livro em estilo confessional, filosófico,
É um livro, então, em que a personagem central está argumentando em torno de ideias. Isso torna o livro um pouco difícil de ler para o leitor moderno, que não está mais acostumado com isso. E o livro que nós acabamos de ler é o livro, na verdade, é a história da santidade, né? Quer dizer, ele é uma descrição do que nós podemos chamar tecnicamente de santidade. Você tem aí um padre que está em nítido contraste com os seres da sua época, né? Nítido contraste com as pessoas do seu mundo, né? Quer dizer, que não é de modo nenhum um homem da sua época, não é? Embora pareça ser uma vantagem declarar por aí que você é um homem do seu tempo. Declarar que você é um homem do seu tempo, da sua época, é uma confissão de pobreza espiritual, porque você não devia ser alguém da sua época, devia ser alguém para todas as épocas. Logo, declarar-se um produto da sua época, é alguém da sua época, um homem do seu tempo, né? Assim que se fala, é uma maneira muito ruim de começar a falar de si mesmo, quer dizer, você está confundindo valores, né? Na verdade, você não há grande valor em ser um homem do seu tempo. O que significa isso hoje em dia? Ser um pateta? Quer dizer, ser um sujeito equivocado? Alguém que não tem a menor ideia do que acontece no mundo? Alguém que que perdeu completamente a medida das coisas? Ou se isso é vantagem, então também. Mas se você tem valores que não são esses, né? Então ser um homem do seu tempo é exatamente um defeito, é um contrário daquilo que você pensa que seja. Não é? O que a nossa personagem central aqui faz é de tentar não ser um homem da sua época, não ser alguém do seu tempo. E o que ele faz? Ele faz como? Ele faz não transigindo com aquilo que lhe parece ser o certo e o correto. Ele é radical, mas no sentido em que a radicalidade é absolutamente defensável, que é a radicalidade doutrinal. Ele não pode ser uma coisa intermediária. Ou ele é alguma coisa ou não é nada. E ele, então, entra em contraste com todo esse mundo em volta dele, que é um mundo de mentira, um mundo de farsa, e com o qual ele não consegue obter nenhuma espécie de adaptação. A vida o irá matar, o câncer de estômago que ele tem, vai o matando aos poucos, mas ele também vai morrendo porque ele vai saindo do mundo. É como se ele não tivesse condições de permanecer naquele mundo, tendo em vista o fato de que ele não está mais capacitado a viver naquele mundo. Ele, desde o início, reclama que ele não entende nada do mundo prático, ele não conhece as coisas reais, e ele vai saindo desse mundo lentamente, até que chega um momento em que ele sai e muda de panorama, né? Muda de perspectiva existencial. Esse é o caso que vocês leram aí. Este homem é um homem excepcionalíssimo do ponto de vista moral, e é esse tipo de atitude que configura a santidade humana. Que a santidade humana nada mais é do que isso. O santo é aquele sujeito que consegue fazer esse exercício de contraposição às tendências vigorantes, aí, as tendências prevalecentes no mundo, que consegue produzir, então, uma história de independência. Essa história é a história do sujeito que manteve-se fiel à sua missão e que aceitou, de um modo ou de outro, aceitou as dificuldades terríveis que lhe opunham a vida e as circunstâncias. Ele é um pároco numa cidade de gente descrente, de gente cínica, de gente ferozmente pragmática. Ele não tem nenhum colega de profissão que o ajude de verdade, porque todos eles o ajudam apenas tentando transformá-los em um sujeito tão cínico quanto eles, né? E que, em última análise, ficou sozinho, completamente solitário nessa vida. Ficar sozinho, completamente solitário nessa vida não é uma coisa fora do comum, mas é alguma coisa que acontece com você quando, de alguma maneira, a sua dimensão de consciência, o horizonte da sua consciência é muito diferente do horizonte de consciência dos outros. No fundo, o que está aqui em julgamento, a diferença central que há entre um e os outros,
é o tamanho do horizonte de consciência, que no caso do padre é muito maior do que dos outros padres e daqueles fiéis lá com os quais ele lidava de modo ineficaz. Ele não consegue sucesso. Ele morre, ele sai desse mundo, ele morre responsabilizado pela morte da condessa, ele não consegue modificar a Chantal, que continua tão difícil quanto antes, ele não consegue nenhum progresso. Há alguns matizes que o resumo não pegou, mas ele é responsabilizado pelo conde diretamente por se meter na família do conde. Quer dizer, não se aceita de um padre tão jovem a uma autoridade espiritual sobre uma família como aquela, e está aí o resultado desta autoridade, digamos, indevida, que é a morte da própria condessa, que, de acordo com a versão espalhada pela Chantal, teria sido envenenada, digamos assim, na alma por aquela conversa dura que teria havido entre ela e o padre na véspera da sua morte. O padre desaparece desse mundo como uma folha varrida assim pelo vento do outono. E ele, no entanto, tem alguma razão. Ele está certo em algum âmbito, em alguma amplitude, tem algum nível em que ele está correto. E esse nível não é o nível mundano, não é o nível da Terra. A pessoa que está certa perante o céu, embora não esteja certa perante a Terra, é aquilo que nós chamamos de santo. Dom Quixote, sob esse ponto de vista, é um santo. Não é? Claro que o Dom Quixote tem uma conotação cômica que nos faz resistir a dar este nome para ele, mas ele é, no fundo, rigorosamente um santo, porque o Dom Quixote é aquele sujeito que está do lado do céu, está certo em relação ao céu, muito embora esteja inviável com relação à terra. O que o Jorge Bernanos nos faz é entender o processo de santidade humana como sendo esse, mais ou menos, que nós vemos aí. Esse processo de transcender o seu tempo, de ser maior do que o seu tempo, de ter uma abrangência existencial muito maior do que a sua realidade concreta e direta. Esse é o fenômeno que nós acabamos de entender com esse livro do Diário de um Pároco de Aldeia. Esse homem que parece ridículo, porque ele tem conotações ridículas às vezes, de fato, não é? Representa a única esperança que há de se fazer qualquer permeação entre o céu e a terra. São esses sujeitos que fazem esse contato, esse convívio. Aqui na questão desse livro, assim, a impotência dele não é só pelo, você falou, né, pelo lado até da idade, né, 30 anos de idade. E a impotência dele não é assim, tipo, particular, ou essa impotência de um caráter mais de consciência daquela aldeia? Não. Acho que a impotência que ele tem é completamente completa e geral, abrangente. Tanto da consciência da... Ele tem uma abordagem pessoal maladroit, como diria em francês, assim, ele é um pouco, como é que a gente falaria maladroit em português? Ele é um pouquinho estabanado. Ele é excessivamente sincero. Ele é um sujeito que não está ligando para... Ele é pobre, não é? E não pode manter uma empregada, fica sem empregada, daí sim que a vida dele piora muito, porque ele já não é mais cuidado, então ele passa a ter uma vida pessoal muito usa roupa puída, esburacada, aquela coisa assim. Ele é, portanto, um sujeito que não tem recursos econômicos, não tem recursos sociais, ele é pobre, não tem recursos pessoais de charme ou de capacidade de convencimento para impor aquelas pessoas, ao contrário, não tem carisma nenhum, e é um sujeito que luta contra uma falta de fé absoluta. Ninguém tem ali a menor fé, porque todos aprenderam que esse jogo da fé é apenas um jogo, e que não é de verdade, que não é para levar a sério isso. O único que acredita ali é ele. Ele é o único sujeito que acredita de verdade naquilo tudo. Como os outros não acreditam, o que os outros fazem? Os outros agem com ele como quem está falando com um bobalhão. Por isso é que o padre chama de bobão. Não é? No entanto, por outro lado, reparem que, apesar disso, existe alguma simpatia na direção dele
daqueles padres mais velhos, porque afinal de contas, né, ele representa alguma coisa que os outros perderam. De alguma maneira, ele ainda é o modelo existencial. Mas ele é inviável, completamente inviável. Essa cidadezinha não deve ser pior do que as outras, portanto, deve ter uma conotação, digamos, normal, e é isso que representa a destruição da verdade no sentido da existência doutrinal do catolicismo, de acordo com o que o Jorge Pinamon nos conta. É essa a fonte geral dos problemas que se enfrentam ali. Daniel, Pois não, Nath? essa inversão que o autor faz de colocar realmente um cara novo, né? E fazer com que os velhos, via de regra, a gente, pela lógica, a gente imagina o contrário, né? O velho ainda restou alguma coisa, uma esperança no velho mais antigo, mais experiente. E o autor ele faz uma inversão completa, quer dizer, os velhos são pragmáticos e o novo realmente é mais espiritual. Porque os velhos aprenderam como é que o jogo funciona. E os novos ainda têm a ilusão de que o jogo não funciona assim. Não é? Então o sujeito que vai sair por aí quebrando ônibus, entendeu? O sujeito da Uni, a maioria desses sujeitos pensam realmente que estão fazendo bem para o mundo. É o Edsel Andergast. Tá? Aristóteles é que faz isso ser compreendido. Você tem a juventude, é uma época da vida humana em que você é dominado pela sua alma sensitiva, ou seja, as suas emoções predominam sobre qualquer outra coisa. E é por isso que nesse momento da vida você tem muito mais sensibilidade para o espírito, para o extraordinário, para o sobrenatural. Não é? O que acontecia com esse homem é que o padre de Ambricourt não havia perdido a fé. Havia ainda mantido a fé porque ainda acreditava no sobrenatural. Quando você deixa de acreditar no sobrenatural, não é? E é fastíssimos modos de fazer isso, começa pelo próprio processo de materializar tudo. Quando você começa a virar um intelectual materialista, ou seja, os sentimentos podem ser explicados pela química do cérebro, as atitudes humanas podem ser explicadas pela genética, não é isso? Todas as coisas parecem explicáveis por fatores materiais e humanos. Quando você faz isso, é que você entregou os pontos. E isso quem é que faz? Isso faz quem perdeu a noção do extraordinário, do espiritual. Quando você perde a noção do transcendente, julgando-o uma espécie de ficção, uma espécie de fantasia, uma espécie de ilusão, é nesse momento que você perde a sua existência. Porque a sua existência não pode ser explicada apenas pelo imanente. Porque, afinal de contas, alguém fez você que não foi você mesmo. Como é que você explica a sua própria existência? Só por aquilo que transcende a sua própria pessoa. Toda a perda da noção de transcendência implica obrigatoriamente numa destruição, ou numa animalização do ser humano, numa materialização do ser humano, numa transformação do ser humano numa máquina biológica. É por isso que você tenta desesperadamente hoje encontrar explicações genéticas para todos os comportamentos humanos. Não é? Uma vez eu estava dando uma aula para um grupo de vocês aqui, e eu explicava lá que essas pessoas que têm experiências místicas, Santa Teresa d'Ávila, enfim, Santa Catarina de Sena, São João da Cruz, são pessoas que obtêm as experiências místicas porque são capazes de mortificar o corpo. Quer dizer, são pessoas que têm uma capacidade de restringir o corpo a tal ponto que, ao fazer isso, quer dizer, ao perder a corporeidade de alguma maneira, ela adquire um aumento de espiritualidade. E isso é que eleva a experiência mística. Quero dizer o seguinte, que ninguém vai ter experiência mística deitado na piscina do Country Club tomando caipirinha. Né? Você não vai conseguir fazer isso. É por isso que não dá para ter experiência mística fumando maconha, experiência mística tomando o chá do Santo Daime e coisas que o valem. Porque no fundo, tudo isso são pseudo-espiritualidades. Não é? São as portas da percepção do Aldous Huxley. E está lá descrito no livro A Ilha, o que acontece quando o sujeito então faz a experiência
ácida, né, do ácido, aquele estado alterado de consciência, aquilo sim é uma mera deformação química do cérebro. Mas a experiência mística verdadeira, real, concreta, ela só é obtível por uma espécie de troca. Você mortifica o corpo e, em compensação, recebe um grau de consciência muito mais avançado espiritual. Depois eu dizia isso numa reunião, e aí um dos alunos falou assim, não, mas é ao contrário. É assim, o sujeito fica lá comendo mal, dormindo mal, e vai ter uma modificação física no corpo e vai fazê-lo delirar. Por isso é que aquilo que você chama de experiência mística é apenas um efeito de um mau funcionamento do cérebro, que não está sendo alimentado de modo conveniente. Aí então você percebe que é sempre possível retrucar, fazer a contratese dessa que eu estou dizendo, e é por essa razão que prosperam tanto essas contrateses, porque no fundo, toda a experiência mística, de alguma maneira, pode ser reproduzida por mágica. Não é? Esse é um cuidado que a gente tem que ter na vida imenso. É o fato de que tem lá um sujeito chamado James Randi, que é um mágico, que desmascara os vigaristas. Né? O fato de que ele é capaz de fazer aquela mesma coisa que foi feita por mágica, não significa que alguém não tenha feito por outro jeito. Entendeu? Tem lá um sujeito que tem as 5 chagas de Cristo, estigmáticas. Há muitos e muitos casos. Né? O caso mais famoso é de São Francisco de Assis. Então, o sujeito tem as 5 chagas de Cristo. É possível fraudar? Isso é possível fraudar. Mas o fato de que o sujeito tenha 5 chagas significa que ele necessariamente fraudou? Não. Então, o fato de que eu sou capaz de fazer uma experiência qualquer, fraudando e conseguindo o mesmo efeito, não desautoriza a possibilidade de isso acontecer na vida real, concretamente. Entenderam essa diferença que é importantíssima fazer? O fato de que eu consigo fazer a imitação do fenômeno não significa que o fenômeno não exista. Portanto, não adianta me dizer que tudo é fraudável, porque de fato mas o que isso adiciona ao problema? Nada. Né? Não adiciona nada. Portanto, a ideia de que, no fundo, a vida mística é uma vida material, que não há vida mística, que os fenômenos que nós chamamos de místicos são fenômenos materiais, essa é uma maneira absolutamente pequena, minúscula de ver o assunto. Mas essa é a tendência que existe no mundo moderno, você desespiritualizar a explicação. Você partir da ideia de que tudo isso é fantasia. Por exemplo, o que seria a aparição de Fátima? Bom, em primeiro lugar, talvez nada. Uma mentira que a igreja inventou para enganar os fiéis. Estavam precisando de uma animação, então inventaram isso. Segunda explicação, foi um processo de hipnose coletiva. Alguém foi lá e hipnotizou e falou, olha, tem lá uma coisa, todo mundo viu. Então, aqueles milhares de pessoas que viram, né, porque houve milhares de pessoas que viram, embora Nossa Senhora não tenha falado com todos eles. Então, essas pessoas são hipnotizadas por algum meio. Você terá mais 25 explicações para sair do sagrado e do sobrenatural. Não é? Há mais 25 possibilidades de explicar, de todos os tipos, de modo que um sujeito materialista e cético se refugia nessas 28 possibilidades de explicação material antes de dar o braço a torcer. Como é possível fazer todas essas coisas artificialmente de um modo falso, o sujeito tem mais razão, né, entre aspas, ainda. Porque ele está vendo, olha aqui, ó, eu consegui fazer a mesma coisa. E esse é o problema central desse mundo que nós estamos vivendo aí, porque nós perdemos a autoridade sobrenatural. Na hora que o sobrenatural não tem mais autoridade, você se desumaniza naturalmente. Pois o ser humano só pode ser compreendido a partir da autoridade do sobrenatural, que não é dele mesmo. Senão nós não somos compreensíveis pela mesma razão pela qual a sua torradeira não sabe que ela é uma torradeira. Ela não tem ideia de que ela seja um equipamento para torrar um pedaço de pão. Como ela não sabe que é uma torradeira, você também não sabe nada sobre você, a não ser que você use a perspectiva externa sobre você.
E a perspectiva externa ela não é humana, tem que ser necessariamente transcendente. Toda perda dessa noção de transcendência representa uma redução ontológica da existência humana. Representa, portanto, um ser humano que se, de alguma maneira, animaliza, materializa, se quantifica, torna-se mais quantidade do que qualidade. E essa é a razão pela qual livros como esse, Diário de um Pároco de Aldeia, parecem ser imprescindíveis para nós compreendermos o tempo todo que há um mistério enorme sondando tudo. E esse mistério enorme sondando tudo não cabe na nossa pequeníssima van filosofia. E que não é possível haver vida espiritual que não tenha essa transcendência como elemento central. Não é possível fazer isso. Portanto, todas as religiosidades que são apenas morais, elas são necessariamente religiosidades capengas, são menores, são pequenas. Elas não sobrevivem a nada, elas transformar-se-ão no quê? Em pequenos esquemas morais, como é o esquema do grande inquisitor. Porque, no fundo, o grande inquisitor não quer diabolizar as pessoas. O grande inquisitor está querendo cristianizar as pessoas. Mas ele faz isso como? Ele faz isso por meio de um sistema de controle político, retirando, então, a sobrenaturalidade disso tudo, que é a razão pela qual o grande inquisitor vai lá, ameaça de mandar Jesus para a cruz de novo, dizendo que ele não tinha nada que aparecer aí, está só atrapalhando. Eles estão há 1500 anos tentando lidar com o fato de que não há nem nada evidentemente claro sobre a transcendência de Jesus. Já que Jesus não quis fazer milagres, já que o próprio Jesus não quis fazer milagres, por que as pessoas deveriam acreditar nisso? As pessoas acreditam na aspirina, mas não acreditam nisso. A oração parece muito menos eficaz que a aspirina. Se estiver com dor de dente, ou com dor de cabeça, parece muito mais provavelmente eficaz tomar uma aspirina do que ficar rezando 5 horas para parar. Porque se tem essa experiência prática da vida, então é muito difícil você montar uma vida humana com base na fé. E é por isso que essa gente desiste. Desiste mesmo que eles não tenham más intenções, eles transformam tudo em esquema de manutenção do poder. Não é? E aí você tem uma destruição da pureza e da natureza infantil da própria religiosidade cristã, que é aquilo que se quer dizer com deixar vir as minhas criancinhas. É preciso ter uma espécie de fé infantil nas coisas para poder acesso. Fé infantil que o padre tem. Né? Ele tem uma fé infantil. Tão infantil que se o acha inabilitado a lidar com assuntos de adulto. Né? Que não se quer que ele lide com assuntos de adulto. Pois não, Gabriel? Eu não sei se pode ser bobagem o que você está falando, né? É claro que é tudo isso de uma maneira até a vida prática, tem um sentido uma vida prática, né? Mas é óbvio que isso aqui é tudo uma questão metafísica, é outra coisa, nesse sentido aqui. Né? Mas eu reparo, né, como eu me formei há pouco tempo em arquitetura, eu trabalho num escritório que não é meu, essas coisas todas, eu tenho pouco trabalho que é meu mesmo, entendeu? E ainda não tive oportunidade de fazer alguma coisa mais interessante, assim. Mas eu reparo, assim, porque eu gosto muito de teoria da arquitetura. E eu reparo, no geral, essa decadência do que acontece no sentido da arquitetura. Então, no começo do século XX, veio essa história de funcionalidade, conforto ambiental. E agora chegou num ápice de que é a celebração do elemento sustentável do meio ambiente, que a próxima série do CREA é a celebração disso daí, né? E até perguntei para um teórico de artes que eu gosto bastante, o Jorge Polli, ele não me respondeu ainda se esse sentido não está errado. Por exemplo, depois da leitura de tudo isso, depois da literatura do Moby Dick, óbvio, né, que é tudo no sentido de metáfora, mas eu consigo ver essa maneira que parece que a arquitetura não pode ir por esse lado, que é uma espécie de decadência, nesse sentido materialista, né, a celebração. Óbvio que dependendo das coisas que tem a vida prática, né, na arquitetura vai lá acontecer. Mas ela como uma celebração disso daí é completamente equivocado. Você pega, por exemplo, Brasília, que é, digamos, o evento arquitetônico mais vistoso do Brasil. Então, Brasília, se você pensar bem, é uma cidade que foi inventada para ser capital de um país socialista. Que é o conceito de Brasília é esse, que todo mundo mora num caixote igual ao do vizinho. Que é uma espécie de uniformidade absoluta. Não é? Uniformidade absoluta.
e todas as coisas com todas as coisas. Não há variações, matizes, não há nuances. Sim. Não é? Portanto, o que acontece é que cada época produz uma determinada arte que reflete os seus sentidos da sua época. Eu tenho um estudo sobre artes plásticas, por exemplo, que você percebe com toda clareza isso. Você percebe que as artes plásticas saem mais ou menos aí da representação do transcendente. Quando você estava no tempo de Giotto, no tempo de Rafael Sanzio, no tempo de Michelangelo, o que eles representavam? Alguma transcendência. Não é isso? A arte essencialmente era transcendência. É por isso que você vai ver aqueles quadros antigamente, ninguém assina quadro nenhum, porque não há uma autoria, a noção de autoria é muito mais recente do que isso, né? Mas sabe que eu tive uma experiência estética bem legal, uma das mais legais que eu já tive na minha vida, sem querer, foi com o quadro do Barnett Newman, artista moderno, daquela escola de Mark Rothko. Então, às vezes, eu acho que tem gente interessante. Não é que não tenha, quer dizer, cada geração tem gênios, né? Sim, sim. Porque o problema é esse, quer dizer, mesmo quando o que você tem é um movimento de fundo, que é esse movimento que você percebe na arquitetura, né, que é o movimento de fundo. Aliás, é um assunto maravilhoso para fazer uma tesezinha de mestrado, né, para fazer um estudo. Você tem um movimento de fundo, que é assim, na pintura pelo menos assim, ele sai da transcendência e vai cada vez mais para a imanência, passando no meio do caminho por todas as questões sociais, digamos assim. Quando ela chega no íntimo da imanência, digamos que é o expressionismo puro, em que você está expressando só o que está dentro da sua alma naquele momento, quando você esgota esse poço, o que você faz? Você transforma a arquitetura, a pintura, né, as artes plásticas em instalação. Porque aí não tem mais para onde ir, o que você faz? Você cria uma espécie de bugiganga. Vira um negócio físico, decorativo, que acaba de destruir o que havia de possibilidade artística. Quando ele não consegue mais se abstrair nesse sentido. Quando você não consegue mais falar das suas coisas internas, porque tudo que você queria dizer sobre o seu mundo interno, porque quando o Giotto está falando de Deus, está falando de alguma coisa externa a ele. Aí essa visão externa vai ficando cada vez mais interna, ela passa a ser visão histórica, né? Então começam os quadros das batalhas, dos grandes acontecimentos políticos, depois vira a tal da arte realista, depois da arte realista vai para o expressionismo. O expressionismo o que é? O expressionismo é você contar lá o que você está sentindo. Só isso. Não é? E quando você esgota, então, finalmente, o pequeno e rasíssimo poço das suas emoções, o que acontece? Você não tem mais o que falar sobre você. Aí, nesse momento, você entra numa crise e só consegue transformar a arte numa espécie de brincadeira. Então, você vai a uma Bienal. O que é uma Bienal? É um tipo de Disneylândia. Todo mundo fazendo lá um negócio mais engraçado que o outro para parecer legal, uma sacação boa. Mas a arte... Agora, o problema é que cada momento desse da história tem sempre um gênio trabalhando. Então você tem gente que faz muito bem coisa irrelevante. Esse é o problema, né? O sujeito faz muito bem, mas uma arte cada vez mais irrelevante. E esse é o problema central. Não é que é uma perda da qualidade da pintura, nem da arquitetura. É uma perda do sentido, mas não da qualidade de execução. Ou seja, o conteúdo é que desaparece, mas a forma continua. E é por isso que essas coisas todas têm uma sobrevida enorme. Não é? Isso, por exemplo, o que aconteceu aqui? O que acontece nesse livro aqui? É o conteúdo do cristianismo que desaparece nessa cidadezinha e resta apenas a forma. A forma em que sentido que ela se mantém? Ela se mantém como uma possibilidade, né, como uma possibilidade de rito, mas ela desaparece completamente como conteúdo. O padre que está querendo conteúdo encontra-se sozinho no mundo, porque ninguém mais quer isso, porque ninguém mais acredita. Não é? Mas, no fundo, o mesmo processo que está aqui ocupa, tem uma dinâmica equivalente nas artes, na arquitetura. Você tem toda a razão, é isso mesmo. Dá para fazer o mesmo estudo na literatura? Quem é que é a personagem literária dominante no mundo moderno? É a personagem chamada imitativo irônico, imitativo baixo, que é o Estragon e o Vladimir, do Esperando Godot. São os dois sujeitos que não conseguem nem mesmo ir embora. A personagem, o mundo começa com Ulisses, a literatura ocidental começa com Ulisses e com Aquiles. Com Aquiles, Ulisses e com Heitor.
heróis extraordinários, maiores do que qualquer coisa. São grandes heróis, grandes figuras, não é? Heróicas, estão acima dos homens, são um indicativo alto, ou são figuras lendárias. Né? E quando é que ela termina? Termina no estragão do Vladimir, que não consegue nem dizer, bom, vamos embora então, vamos. Não consegue nem fazer isso. Eles tentam mexer e não mexem. A última cena do Esperando Godot é eles finalmente dizendo, então vamos embora, aí eles tentam ir e ficam paralisados. Então você tem de um lado Aquiles e Heitor tentando vencer uma guerra imensa, uma guerra contra os deuses, de um lado, que é a personagem heróica, e na outra ponta você tem a personagem irônica, profundamente irônica, que é o Vladimir e o Estragon, que são dois sujeitos inúteis, são dois sujeitos paralisados, dois sujeitos mortos, destruídos pelo destino. E esses sujeitos são os sujeitos que povoam a literatura moderna. Esse processo de perda do sentido que acompanha todas as coisas humanas. Ele é explicado magistralmente bem no Reino da Quantidade, de René Guénon, que é a melhor explicação, digamos assim, estrutural sobre isso, né? E é explicado, digamos, conforme o ramo do conhecimento, por diversos livros diferentes aí que você tem. Eu acabei de comprar um livro em São Paulo chamado... comprei porque achei assim, irresistível não ter aquele livro, que se chama A Construção de Chartres. É um livro que faz uma análise do sentido simbólico da construção da Catedral de Chartres. Chartres é uma cidade perto de Paris que tem uma catedral gótica, que tem uma característica excepcional. Ela tem duas torres desiguais. As torres são diferentes uma da outra. E o fato de que as torres são diferentes, que pareceria, em princípio, um grande problema, né? Não é na prática. Não sei se porque nós nos acostumamos com aquilo, e na prática não parece escandalosamente feio, ruim. E esse sujeito faz uma análise arquitetônica desse negócio. O que é que significam aquelas decisões todas aquelas coisas. Essa simbologia, ou seja, encher de conteúdo aquilo que você faz, é aquilo que se perde nesse processo que está descrito aí pelo Diário do Pároco de Campanha. É esse conteúdo que o Benanot tenta desesperadamente recuperar durante a sua vida, e como é muito difícil fazer isso, talvez seja até impossível, ele fará sempre um papel um pouco assim, digamos, um pouco, como é que eu diria, ingênuo, um pouco sonhador demais, que é o que está, no fundo, aí por trás da força desse padre. Esse padre, ele é bem sucedido com relação ao céu, porque ele tem a força das criancinhas, que é aquilo que está escrito na Bíblia, né? Deixar vir as minhas crianças. Ele é uma criancinha nesse sentido, de uma ingenuidade natural, de uma fé ingênua e sem condições. Ele não tem a malícia do ser humano maduro, do ser humano que aprendeu a negociar tudo na vida. Essa falta de malícia é o que fará a entrada no reino dos céus. É isso que o padre tem e que os outros não têm. Portanto, está aí o mecanismo central pelo qual se forma a santidade. Esse é o sentido, me parece, desse livro, que é absolutamente interessante. Eu tenho a impressão que o nosso próximo livro é Cartucho de Parma, ou é impressão minha? Ou é o Seis Personagens da Cultura de Monta? A Cartucho de Parma. Então é isso mesmo. A Cartucho de Parma, nós voltamos ao tema clerical, de um outro jeito completamente diferente, e sobretudo muito mais romântico do que esse aí. Que tal, pessoal? Né? Queria muito agradecer vocês todos por terem vindo, agradecer ao César, agradecer a Denise Maria, que é a nossa programadora visual, agradecer a Patrícia, que faz todo o trabalho de pesado de bastidores, e agradecer a minha filha Clara, que sempre lê com muita competência, hoje novamente leu também. Muito obrigado, filho. Tá? E obrigado a vocês, espero que vocês não tenham vindo aí no último encontro, que infelizmente teve que ser cancelado às pressas, na última hora. E fico muito feliz de saber que vocês conseguiram ser avisados a tempo. Tá bem? Tentamos fazer tudo que nós pudermos.